Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Nós temos a maior alegria e satisfação em produzir cada episódio aqui do Atos, não é isso, Pedro? Exatamente, pessoal. E quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, porque aí ajuda demais aqui a gente continuar nosso trabalho. Cara, é muito rápido, Pedro. É só clicar o botão, né? Perto do botão. Você sabia que não paga nada pra se inscrever? É de graça, tu sabia disso, Pedro? É de graça. É de Estamos graça. chegando aos 20 mil inscritos, hein? Cara, a gente precisa bater os 20 mil antes dos 2 anos, do aniversário de 2 anos do Atos. É isso aí. Agora em março de 2024, quando nós estamos gravando esse episódio aqui no finalzinho de janeiro de 2024, já em março próximo, nós faremos 2 anos do primeiro episódio do Atos que foi ao ar. Então, nos dê esse presente maravilhoso de chegarmos pelo menos aí aos 20 mil inscritos. E como a gente disse, é muito fácil, só é apertar o botão de inscrever-se. E a galera também pode já deixar o like por conta, né, Pedro? Exatamente. Pode deixar o like, já compartilhar aí com quem precisa ver esse episódio. Com certeza vai ser diferente dos iguais, viu? Ó, com os olhos da fé, com visão de fé, eu já vou brindar aqui os 20 mil inscritos, ó. Aí, ó. Ó, com cheirinho bom. E aqui o nosso convidado, Fernando Sintra. Aqui, ó, brindando. Fernando, café de primeira, não é não? Esse é bom mesmo, hein? Esse é bom. Esse é bom. Tá muito bom o café. Pedro, de onde é o café aí? Diz aí pra galera. Cheirinho bom, Lago Jacareí. Então, se você passar pelo Lago Jacareí, vá lá, fale com o nosso amigo César Scófano. Diz que você veio através do Atos Podcast para incentivar ele a continuar mandar cafés aqui pra gente, até porque ninguém consegue mais tomar outro café. Então, ele tem que continuar mandando pra... É a barra sobe, cara. A gente sobe o nível, o paladar fica mais seletivo, né? Mais criterioso, e aí a gente não consegue mais. Inclusive, fica a recomendação quando você for lá, você peça um menu degustação lá para você provar os cafés da casa e ir comparando com a diferença entre o café tradicional. Aí é covardia, cara. Caminho sem volta, mas caminho fica a sem dica aí para você ir lá. E onde fica Jacareí? Lago Jacareí. Lago Jacareí. Fica lá próximo à cidade dos funcionários ali. Já ouviu falar? Não. Também não. É no caminho da Zona Sul de... Eu já ia dizer Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de Fortaleza. Exatamente. Que a gente não tem muito esse costume de falar zona aqui em Fortaleza. Mas o podcast daquele vocês ouviram por todo o Brasil. Se você Por todo o Brasil. Se você falar só Jacareí, alguém vai pensar que é lá em São Não, é Paulo. Lago Jacareí. Lago Jacareí. É ali. O segundo maior polo gastronômico de É. Fortaleza lá. Sim, é. É muito grande. Como o próprio nome diz, tem um lago lá, né? Exatamente. Obviamente. Não, poderia não mais ter, né? Mas ainda tem um lago. E aí, ao redor do lago, criou-se lá um polo gastronômico, várias opções de culinária, enfim. Bem Tá aí bacana um lugar lá. que eu preciso conhecer. Precisa. Precisa conhecer. O Pedro conhece bem, eu conheço pouco, mas é muito bom. Então é isso, gente. Então, nosso agradecimento ao Cheirinho Bom, QR Code aqui na tela, link na descrição para você obter todas as informações. E o nosso convidado de hoje, Fernando Sintra. Obrigado, Fernando, por ter aceito o convite. Eu que Muito obrigado. agradeço. Muito obrigado, viu, por estar aqui presente, a gente conversar um pouquinho. Tá É isso? ótimo. Minha primeira oportunidade aqui fazendo um podcast. Vamos ver se eu consigo não atrapalhar demais. De forma alguma. Gente, Fernando Até porque o nosso lema aqui é: se não puder ajudar, atrapalhe. atrapalhe. O importante é participar. atrapalha bem muito. Em busca do cancelamento perfeito, como sempre, é o lema do Atos Podcast. Pessoal, o Fernando Sintra é advogado, também coach, executive Life Coach. em Life Coach, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. E também é membro numerário do Opus Dei. Então vai ser um papo muito bom. E é palestrante E também, palestrante né? também. Palestrante também. Quem é coach é palestrante. Já viu um coach que não sabe falar? É difícil, hein? Que no não fala bem. Até ele não precisa ser um grande orador. Não porque precisa, o trabalho né? de coaching realmente ele tá ali, digamos assim, no underground. Como um técnico, às vezes ele não é talvez um grande palestrante, mas se ele sabe tocar o lugar certo, a força certa de cada pessoa, consegue fazer Extrair, despertar, né? tirar dali. Despertar o melhor, né? Agora, Fernando, quando é que você pode dizer que você vira palestrante? A partir de quantas palestras? Olha, bom, por um lado, eu comecei a dar essas palestras mais ou menos tardiamente, né? Porque eu fiz a carreira de Direito, meu interesse já era, desde o início, ir para a área acadêmica, por isso mesmo eu fiz o curso de Direito, aí eu procurei o mestrado e o doutorado, que são exigências normais, né, para a carreira de um professor. E o problema é que quando eu fui procurar dar aula, eu recebi a resposta. Bom, por um lado eu vi que as universidades públicas, infelizmente, estavam muito ideologizadas. Eu tenho um amigo que hoje aí tem uma faculdade de filosofia, né, que tem o maior número de alunos de filosofia do Brasil,
E ele prestou assim por volta de 13 concursos. Dos 13 concursos, eu diria assim que talvez em 4 ele não mereceria passar. Mas em outros 9 ele foi podado pela ideologia. E eu falei, puxa, eu vou entrar nesse mercado para sofrer tudo o que ele sofreu. Concurso para a universidade pública, né? Universidade Para ser docente, né? Docente em universidade pública. E ele tentou em várias, hein? Em várias mesmo. E eu digo, teria currículo, porque ele tinha um mestrado na USP, um doutorado na UFRJ, é extremamente inteligente, tanto que tem a capacidade de montar uma faculdade de filosofia junto com outras pessoas. E quando eu fui procurar numa universidade particular, a resposta que eu tive olha, eu li o teu currículo, parabéns aqui pelo teu doutorado, mas se você fosse só mestre, seria melhor, porque nós já esgotamos a nossa cota de doutores. Já pensou? Aí eu falei, bom, se o nível da educação jurídica do país está assim, que eu preciso só cumprir as metas aqui da legislação... Não precisa estudar tanto, né? Aí você fala assim... Não exagera, Você né, perdeu a vaga porque estudou demais, pelo amor de Deus. Que isso? Não fica um pouco ridículo o negócio? Total, é de uma pobreza sem tamanho, né, cara? Esse ano aqui está começando uma faculdade espetacular de Direito e Economia lá em São Paulo. Eu sei pelo corpo docente que tem lá e tudo. Só que agora para mim já está tarde, digamos assim, né? Para recomeçar lá. Isso já foi há vários anos atrás que eu decidi sair da carreira jurídica, da carreira de dar aula, né, de Direito. Mas agora está começando uma faculdade muito boa em São Paulo que chama Bela Vista. E tem um pessoal extremamente gabaritado. E a ideia é ter um core currículo muito bom entre economia e direito, que vai focar muito na formação humanística. Porque eu diria que mais do que advogados, o Brasil está precisando de juristas. Que não é simplesmente a pessoa que aplica o direito, como faz o advogado, e é preciso que tenha bons advogados. Mas pensa o direito. Exatamente. É o cara que vai pensar o direito e dizer... Novas teses, como você conformar... visão crítica, né? Exatamente, como formar a sociedade com uma visão do direito que ajude isso daí, que respeite os direitos fundamentais, os direitos da pessoa. Que infelizmente não precisa ser um grande sábio para perceber que o direito está sendo atropelado ultimamente. Enfim, o fato é que eu me vi nessa encruzilhada há uns anos atrás e falei, poxa, eu, graças a Deus, pude ter uma formação humanística boa, uma formação filosófica, antropológica boa, que eu recebi no Opus Dei. E eu falei, conversei com uma pessoa que, digamos assim, tinha tudo para ser um coach, um professor de uma grande escola de negócios, e perguntei para ele, você o que acha de ir para essa área? Ele falou, eu acho que você leva jeito, pela formação que você tem, pelo trabalho que você já fez, orientando universitários na sua carreira, na maneira de estudar. Então eu enveredei e me especializei, né, numa formação de coach. Sei que hoje em dia a palavra coach está muito mal vista. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil foi muito deturpada, né? Infelizmente, esse mercado, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que isso mesmo. Outra visão, né? Outra visão. Eu não acho que seja necessário você fazer uma carreira universitária para isso. Sim. Mas obter certificações eu acho importante. Verdade. E eu fiz certificação com um professor americano que trabalhava aqui no Brasil. E gostei bastante, né, do que ele deu. E complementou muito, porque deu muitas ferramentas. Então eu confesso que eu sou apaixonado por isso daí. Porque, no fundo, ajudar as pessoas a chegarem à sua melhor versão. Melhor versão. E eu lido com pessoas muito melhores do que eu. Que é como um técnico de futebol. Você fala coach, a palavra coach quer dizer técnico. E ele está olhando de fora e ele não bate bola como o Ronaldinho. Mas ele vê onde o Ronaldinho pode jogar melhor ainda, ele pode render ainda mais. Ele não joga melhor do que ninguém que está lá no campo. Então isso é muito interessante, porque às vezes você vê como nós somos limitados, como nós precisamos da ajuda de outro. Eu preciso, né, que me ajudem, que me orientem, que me corrijam. Sim. E porque nós não nos enxergamos. Né? Mas isso é um dom, um talento, né? Como você deu o exemplo aí do futebol. Sim. Quais foram os técnicos que foram o Zidane, craques? né? O Zidane joga melhor que todo mundo lá, né? Mas, tirando o Zidane. Técnicos que foram craques. O Maradona que, teve uma passagem muito relâmpago, né? Pela seleção argentina. Foi um péssimo técnico, né? Pois é. De passagem, né? Mas foi mais pelo nome, né? E o Zidane, o Beckenbauer, né? Franz Beckenbauer, se eu não me engano, foi técnico da Alemanha, se eu não me engano. Exatamente. Pouquíssimos, né? Poucos. O Bernardinho também jogou. O Bernardinho jogou bem. Bernardinho, de vôlei. Jogou bem, exatamente. No vôlei, porque tu foi pro vôlei. Exatamente. Tá certo. Mas enfim, é um talento você enxergar aquilo que é o potencial Exatamente. do ser humano e apontar caminhos, né? Exatamente. E fazer com que ele mesmo se descubra, né? Enxergue
Isso Onde é que ele mesmo. rende mais, não é isso? Isso mesmo. É uma habilidade isso aí, que não é todo mundo que tem. Não tem porque não se ensina. Agora Se sim. ensinasse, isso mais. muito mais gente poderia ter isso daí. É. Porque é uma coisa que você desenvolve com o tempo. Isso você não aprende na faculdade, não aprende no colégio. Deveria. Uhum. Essa faculdade que a gente está querendo, né, que está começando agora, ela vai focar muito nisso, numa formação antropológica muito grande para entender o que é a pessoa, o que são as paixões, o que são os movimentos da sensibilidade. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar várias vezes da questão de temperamentos. Virou Sim, moda. sim, não é virou verdade? moda. Moda, temperamento, É o novo temperamento. Temperamento, novo signo. Há uma classificação de temperamentos muito básica, que é a do Galeno, né, que são os 4. E eu vejo muita gente usando. Olha, legal, é um approach bastante interessante, mas existem evoluções. Porque você fala, vou dividir a humanidade em 4. Alto, baixo, gordo e magro. Você fala, bom, acho que tem mais coisas para analisar. Faz sentido, mas tem mais, né? Exatamente, faz sentido, é uma primeira aproximação, boa. Exatamente. Então teve gente que colocou, vamos analisar quais são os fatores hereditários, por exemplo. Né? E começa a analisar que há coisas, analisar centenas e milhares de pessoas e ver que há fatores da maneira de ser que são hereditários. E levantando esses daí, fala, há pessoas que são emotivas e pessoas que não são emotivas. Há pessoas que têm uma maior facilidade de passar para a ação e outras têm mais dificuldade. Então a gente pode chamar de ativas e inativas. E há pessoas cujos fatos têm uma ressonância muito grande, aquilo dura muito, e outros que o fato, ele vive um momento presente e depois já esquece. Se você... Tem os aspectos culturais também, né? Característicos de um povo, por exemplo. Né? Se você pegar o povo latino. Exatamente. É mais jeitinho, né? Jeitinho brasileiro, né? Se você pegar esses 3 fatores e fizer uma combinação, já dá 8 temperamentos, que já enriquece. Então outras pessoas foram analisando preferências no trabalho, e eu como coach uso essa ferramenta, mas eu sempre digo para as pessoas, ok, você vem e me diz, puxa, eu sou colérico, puxa vida, eu sou sanguíneo. Eu falo, legal, e daí? O que é que você vai fazer para mudar ou para melhorar? Aquela frase, como bom colérico, eu sou assim, parará, faço assim, assim, assado. Acabou-se. Talvez você já tenha ouvido falar assim, não digas eu sou assim, são coisas do meu caráter. São coisas da tua falta de caráter. Isso dizia um santo da igreja, São José Maria Escrivá. Sim. E eu acho que aplica muito essa coisa do temperamento. Não digas eu sou assim, são coisas do meu caráter. Porque o caráter é o que você é trabalhando em cima do temperamento. Então não dá para dizer, eu sou colérico. Legal, sei que você é colérico. E então, conta aqui uma história que talvez vocês já devem ter ouvido, de um sacerdote basco que foi almoçar com o Papa João Paulo II. E ele começou a falar e de repente soltou um palavrão. E falou, perdoe, Santo Padre, é que eu sou basco. Né? E aí continuou o almoço e tal, não sei o que, soltou outro. Perdoe, Santo Padre, é que eu sou basco. Né? No terceiro, o Papa falou para ele, olha, já sei que você é basco, mas é preciso mudar. Então, às vezes a gente precisa dizer para nós mesmos, olha, eu sei que eu sou colérico, ótimo, isso é um ponto de partida. O que eu tenho que fazer então para que o meu aspecto colérico, que pode magoar os outros, não magoe, ou atrapalhe as reuniões, ou atrapalhe, né? Então o trabalho de coaching é ajudar a pessoa a se enxergar, o que não é nada fácil. A piada que falam do argentino, que diz que o melhor negócio do mundo é comprar um argentino pelo que ele vale e vender pelo que ele pensa que vale. Porque a diferença é muito grande. Eles não baixam a bola, não. Eles não saem do salto, não. Mesmo paísinho. Mas é interessante o nacionalismo que eles têm, né? Assim, a gente podia chamar de bairrismo, né? Bairrismo. Né? Como o recifense tem, né? Para o recifense, meu amigo, Recife é 1000 vezes melhor do que Fortaleza. Se você for comparar, a melhor praia de Recife é Boa Viagem. Sempre tem algum quesito em que ele pode ser o primeiro. É o maior. O aeroporto de Recife é o maior. É o maior shopping. Não, o Rio Mar lá é o maior. Até o Papa contou piada de argentinos, já viu, não? Não. O Francisco? Papa Francisco contou uma piada de argentinos. Ele pode, né? Ele é argentino. Então, ele falou, sabe como é que um argentino se mata? Ele sobe no seu ego e se atira lá de cima. Bom, se ele contou, eu posso repetir aqui a piada. Não, mas é interessante isso, porque o argentino, esse amor que eles têm à bandeira, né? Tudo que representa a nação deles. Pelo menos eu percebo no povo argentino uma
um ativismo maior de cidadania. Sim. De cobrar e tal, de ir pra rua, algo desse tipo. Eu acho o brasileiro, às vezes, mais pacífico. Sim. Mais ali... deixa e tal, aí vai. Como dizia o Nelson Rodrigues, às vezes nós temos um complexo de vira-lata. Exatamente. Aí vai, né? Interessante. Mas tudo isso forma o ser humano, que é muito complexo, né, Fernando? Sim. E aí Agora, você... Fernando, uma formação aí cristã, antropológica e tudo, Sim. é um caminho seguro demais para ir para essa via, né? Sim. De desenvolvimento. É fundamental, né? Porque o cristianismo ele não tem uma verdade própria. A verdade é a verdade. E o cristianismo faz... Até as pessoas... Eu estava dando agora aula nas férias numa matéria que é a Introdução à Filosofia. Sim. E você fala, bom, existe uma filosofia cristã? A gente pode dizer que existe uma filosofia feita por cristãos. Mas se ela é filosofia independente de quem faz. Porque o objeto da filosofia é a verdade. E a antropologia também. Quando nós estudamos o ser humano, o que ele é, isso independe da filosofia. É certo que a filosofia, assim como o coach, é mal vista hoje em dia. Eu lembro que meu irmão contou que entrou num ônibus e o cara estava vendendo um livro e gritava como propaganda: pessoal, não é filosofia nem religião, é a mais pura verdade. Como se filosofia e religião fosse uma coisa de palpite, cada um lhe dá. Ou como alguém diz, pô, eu tenho a minha filosofia. Mas quando a filosofia é a busca, né, conhecimento de todas as coisas, por suas causas últimas, mediante o uso da razão, é natural que a gente chegue a entender um pouco o que é o ser humano, o que o move. Como fez Aristóteles. Aristóteles, por exemplo, falava das paixões. Aí você fala assim, puxa, ele é um cara muito passional. E Aristóteles fala, as paixões são movimentos da nossa sensibilidade, que todos temos, e que ninguém pode evitar ter paixão. Por isso o nome paixão, que vem do latim passio, padecer. Alegria, tristeza. Amor, ódio. Atração, aversão. Esperança e desespero. Ira, são movimentos da nossa sensibilidade. Quando você vê algo que gosta, você sente atração. Você vê algo que você não gosta, você sente uma repulsa. Você pode até superar essa repulsa com o teu empenho, se sobrepondo àquilo lá. Uma pessoa que se diz que é passional é um cara que não se sobrepõe, ele não se domina. Ele vê o doce, ele vai comer, porque ele sente atração. A virtude, falava Aristóteles, é precisamente o domínio intelectual e volitivo dos movimentos da sensibilidade. Quando você... Ordenar tudo, né? Exato. Quando você vê, sei lá, você vê uma torta, né, e fala, puxa vida, essa torta me convém, porque é uma boa torta. Esse aí é meu ponto fraco. Né? Ao mesmo tempo também... Nesse momento eu ajo por impulsividade, eu tenho que reconhecer. Ao mesmo tempo, repare que também vem na nossa cabeça que diz assim, você não pode porque você é diabético. Ou vem à tua cabeça, não te convém porque você está em regime. Não te convém porque essa torta não é tua, é do outro. Então a virtude, ela leva em consideração todos os movimentos da nossa sensibilidade para a gente fazer o melhor comportamento. Sim. Então esse trabalho, né, que é precisamente o que se chama o trabalho das virtudes, que é o que falta no trabalho profissional. Assim, por que às vezes uma pessoa não progride profissionalmente? E se diz, bom, é que ela não é inteligente? Talvez, mas em geral porque faltam virtudes. Então o meu trabalho de coaching é, seguindo uma tabela já clássica de escolas de negócios, fazer um diretório de competências, 25 competências que você gostaria de examinar no executivo. E que todos nós temos alguma que precisamos crescer. Por exemplo, visão do negócio. Vocês estão no podcast há 2 anos. Com certeza vocês têm muito mais visão do negócio de uma pessoa que está começando agora. Você já tem um traquejo e sempre pode crescer. Né? Porque vocês vão vendo aqui, vão vendo lá e tal. E isso faz com que você seja um bom executivo porque você tem visão do negócio. Ou você tem orientação ao cliente. Você define quem é o teu cliente, como é que ele está atendido, como é que eu atendo o meu cliente. Outras qualidades que tem que ter um profissional, sei lá, integridade, resiliência, gestão do estresse, organização do seu tempo, proatividade, colocar em prática aquilo lá, levar a termo, foco. Essas qualidades, se você analisa numa pessoa, você vai identificar às vezes gap, coisas que ele faz bem, coisas que faz mal. Esse, por exemplo, que eu faço um teste para todas as pessoas que vêm fazer trabalho de coach comigo e eu vejo aquela competência que talvez mais lhe falte. Aí você poderia me perguntar, como é que as pessoas sabem que é essa mesma competência? Porque eu peço para o superior do cara fazer o teste, para os seus iguais, se ele tem algum colega que está no mesmo nível, e para o subordinado. Isso aí se tratando do Executive Coach, né? Exatamente. E é muito interessante porque você vê, o mais importante aí é o gap.
você me permite um parênteses, por exemplo, um cliente, eu fiz esse teste, ele falou, eu acho que eu não sei delegar competências aqui na empresa. Era um cara muito bom tecnicamente, ele queria subir para uma função gerencial, então ele me contratou. Eu quero adquirir qualidades de um bom gerente. E aí ele falou, eu acho que eu não sei delegar. Mas todo mundo achou que ele não sabia gerir o seu estresse. Dentre as coisas que tinha, uma era melhor, outra pior e tal, mas o maior gap era gestão do estresse. E ele falou, pô, não concordo, acho que não é verdade. Eu chamei ele e falei, olha, veja, você falou isso aqui do teu subordinado. Eram palavras muito fortes que ele tinha dito do subordinado. Pô, esse aqui é burro, esse aqui não sei o que, esse aqui não sei qual. Eu falei, ainda bem que a única coisa que eles perceberam é que você não está gerindo o teu estresse. Porque se eles conseguissem ler a tua mente, eles estariam com raiva de você, né? Eu falei, não, mas eu ainda acho... Eu falei para ele, grava uma reunião tua com a matriz. É uma matriz que está no exterior, a empresa era multinacional. Põe o celular ali e grava a tua reunião, para que você se enxergue. E vamos ver. Na semana seguinte eu falei para ele, e aí? Gravou? Nós nem começamos a falando desse assunto, falando de outro. E no meio do caminho eu falei, então, gravou a reunião? Ele meio sem jeito falou assim, eu sou um cara insuportável. Porque de fato ele via a cara dele, né? Tensa, irritada. Eu falei, poxa, fulano, mas é isso que nós temos que combater, né? Se você quer motivar as pessoas, né? Mas, Fernando, na sua visão, você tem que combater aqueles pontos falhos, aqueles que precisam ser corrigidos, sim, ou você precisa fortalecer os pontos fortes, sim, digamos assim? Olha, é uma pergunta o que seria preferível? É uma coisa muito interessante, sabe? Eu estava conversando com um professor do Yes Business School, né? Uma escola de negócio e tal, que está entre as melhores do mundo. Ele me dizia, às vezes o pai pega o filho que tem notas, né, fracas, né, em matemática, e tem um 8,5, um 9 em artes, e ele fica contratando o professor de matemática. E ele fala, olha... Tudo bem, mas não seria importante você fortalecer o 9 que ele tem aqui? Para que ele seja um artista mesmo, que ele vá para o mundo das artes? De fato, não podemos ficar só nos aspectos negativos. Mas quando se trata de liderar as pessoas, existe sem dúvida alguns obstáculos, né? que podem dificultar muitíssimo. E a pessoa... que o grande problema do líder que vai subindo é que não tem quem o corrija. Quando você é subordinado, teu chefe vem e fala, ó, melhora nisso, melhora naquilo. Mas quem é que vai chegar no chefe e falar chefe? Porque até o chefe vai falar, bom, mas quem é você? É um olhar externo, né? Se não tiver quem lhe dê uma mão, quem lhe contradiga... precisa ter alguém ali ou no mesmo nível ou acima, né? Exatamente. Para chegar junto e dar uma... Eu diria para você, se for um grande líder, ele vai pedir que o corrijam. Ele gosta das críticas. Ele gosta das críticas e gosta de ouvir. E eu conheci pessoas. Mas as pessoas assim, ficam sem jeito, né? Mesmo quando o líder diz. Vai, diz. Isso, exatamente. Não. Só se de fato. De repente, uma política ali de avaliação anônima, né? Exatamente. Essas avaliações que eu falei que eu faço são sempre anônimas. São sempre anônimas. Até uma vez... o cara para ir, não, me diz aí quem foi, para eu resolver aqui. Vocês sabe que nós fizemos isso nessa escola de negócios e teve uma pessoa que acusou o golpe, né? Foi mesmo. Puxa vida, ela ficou, imediatamente ligou para a secretária e falou, quer saber quem preencheu o teste? E a secretária ligou para a escola para falar com o diretor do programa e falou, ele está pressionando aqui para saber quem foi, né? Eu falo, diga para ele, não, vamos dizer. Muito bem. Passou o tempo e a pessoa se conformou, digamos assim. Conversamos com ele, dizendo, olha, fulano, entenda. Calma, respira. Respira. Isso aqui não é avaliação da tua pessoa. Até porque as perguntas não são, ele é uma boa ou má pessoa. É uma percepção que os outros têm. Ele delega as tarefas. Ele sabe, por exemplo, gerir bem o seu tempo. Muito bom, regular, precisa melhorar. Você vai fazendo uma gradação daquilo lá. E alguma vez coloca lá alguma observação. Então a pessoa foi vendo que aquilo não era um qualificativo moral, mas era a percepção que os outros tinham. Como eu falei nesse caso aí do meu cliente, a percepção que os outros tinham era que ele não sabia gerir bem o estresse, que ele estava estressado. Então a pessoa se acalmou e depois de 3 meses você sabe que liga um familiar dizendo, olha, eu queria agradecer porque ele mudou em casa. Olha aí. Né?
Porque, claro, o que nós somos no trabalho, somos virando uma fatia de pizza. Exatamente, né? Tem aquela historinha que diz, né? O que você faz de um jeito em um lugar, você faz em todo canto, né? Não tem jeito, né? Por isso, quando uma pessoa vem me pedir o life coach, né, eu falo, eu quero saber também como é o trabalho. Exatamente. Tem que olhar de uma forma holística, né? Digamos assim. Exatamente. E procuro examinar várias áreas da vida, né? Exatamente. Tanto que meu trabalho de coaching, a maior parte dele é conhecer a pessoa. Eu falo, olha, você se conhece, preciso te conhecer, eu tenho que fazer perguntas às vezes que são incômodas. Aí entra a filosofia, né? E vou encher o cara de testes, tá? Que dá elementos, digamos assim, dá suspeitos. Eu levanto suspeitas sobre a maneira de ser da pessoa. E depois aquilo a gente vai, digamos assim, vai confirmando, né? Se é assim, se é assado, na maneira com que vai reagindo aquilo lá. Mas sem dúvida alguma, a parte de conhecimento próprio talvez vale ouro isso. Vale ouro. O que me parece é que tem dois caminhos aí, né? Um, quando você tem um conhecimento e conhecimento mesmo ali das virtudes, você meio que já sabe fazer um diagnóstico mais profundo, porque muitas vezes são doenças da alma, né? Que a pessoa tem ali. Sim. E aí você meio que já sabe assim, poxa, eu tô muito preguiçoso. Então você já tem uma série de possibilidades ali se você sabe as virtudes, né? Sim. Onde desemboca a preguiça. Aí você já tem um caminhozinho que todo mundo já deu pronto ali, que é só uma especulação, mas você já tem um caminho para ir. Exatamente. E uma outra via que parece é que a filosofia traz muito isso, né? A filosofia traz a propriedade de você pensar no que você está pensando. Sim. E aí, pensando no que você está pensando, ela consegue colocar você na realidade. E aí isso parece que vale muito ouro hoje em dia, né? Sim. As pessoas estão cada vez mais na frente ou mais atrás, ou estão no futuro, ou estão no passado, mas não estão no presente, né? Não, tudo bem, mas se eu quero chegar no canto X, lá no futuro, é o presente que vai construir isso. E aí se instalar na realidade é libertador, assim. E você vê, realmente talvez seja isso aqui mesmo que está acontecendo hoje. E aí você tem um poder de mudança agora. Exato. Você está na realidade, você está vendo agora o fato, agora eu posso mudar. E aí é que começa a parte mais difícil do coaching. Porque aqui é o processo de mudança. Você fala assim, puxa vida, você pode até ir no médico, fazer exame de sangue, exame de pressão e tal, ele tira, olha, você precisa perder X quilos. Aí é que vem a outra parte mais difícil, que sempre é mais difícil também no trabalho de coaching, que é ajudar o cara a sair da sua zona de conforto e dividir aquela grande meta em pequenas metas. Um personal trainer faz isso e um coach faz isso também. Vai ajudando a pessoa a delimitar metas menores. Eu lembro de uma pessoa que dizia assim, olha, faz um propósito pequeno de mudança. Se você não consegue, diminui a meta. Não consegue, diminui a meta. Até que você faça um negócio que qualquer imbecil consiga fazer. Mas é por aí mesmo, né? Mas é por aí. Pequenas tarefinhas, né? Exatamente. Pequenas tarefinhas. Exatamente. Pequenas tarefinhas, pelo menos hoje uma colherinha menos daquilo lá, um negocinho a mais daquele outro. Deixa eu contar em qual estágio eu estou para o hábito da atividade física. Sessão de coach aqui ao vivo, aqui, ó. Atividade física. Para eu voltar à atividade física, tem uns 3 meses que eu estou acordando 5h30 da manhã. Sim. Eu só acordo. Mas fico na cama. Já foi uma parte. Já foi uma parte. Tem uma semana que eu, na noite anterior, tô deixando a roupa ali prontinha, o tênis. Sim. E já tô deixando o celular longe, para que eu possa, quando despertar, eu levanto, né? Mas não fui nenhum dia ainda. Mas botou a roupa, botou a roupa. Não, Matheus? Vou conseguir, não vou não? Sabe, uma das coisas que você pode fazer... Pequenas tarefas. Tem um ditado africano que diz assim, quando há um amigo em cima da montanha, fica muito mais fácil subir-la. Se você arruma um parceiro que te passe lá e te arranque da cama... Pois é, rapaz, você não consegui ainda esse parceiro. Consegue, vai que você consegue. Eu tenho um parceiro, mas o bicho mora no outro lado da cidade. Aí tá complicado. Pois é, mas as metas, às vezes as pessoas, como você falou aí, né? Estipulam metas muito grandiosas e aí fica difícil, né? Sim. Mas uma coisa que ajuda muito também é, por exemplo, eu tava, passei por esse estágio. Só que eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, por exemplo. Muita mesmo. Até porque eu tenho 3 filhos pequenos, então pra mim dormir a noite toda é só quando o São José e Maria Escrivá bate lá em casa, bota os meninos pra dormir e não acorda, né? Porque 3 meninos pequenos é cruel. Aí, então, o que aconteceu? Eu não consegui acordar cedo. Até que chegou um dia que eu falei, cara, eu vou desistir de acordar cedo. Vou acordar na hora normal, viver minha vida normal e vou correr em outra hora. Sim. No primeiro horário livre que eu tiver, eu vou correr.
Tanto que eu fui correr antes desse episódio aqui, 3 horas da tarde, num solzão estralando. Mas por quê? Porque, poxa, se eu não consigo acordar cedo, mas eu passo o resto do dia acordado. Por que eu não corro outra hora? Tem alguma foto aí, algum registro desse momento? Tem. 3 horas Tem da que tarde. provar. Tu acredita, O Matheus viu eu chegando aqui, escaldado aqui, entendeu? Não, mas é porque você muda a estratégia. Não tá Sim, funcionando, sim. Tem que mudar. Eu corro em outros horários agora. E não Não. continuo sem acordar cedo. É, Não, pô. pra mim, tem que ser de manhã. Sim. Se for, aí eu não vou. Entendi. É aquela, parece que o dia, as tarefas do dia vão. É uma avalanche que Não vai. sei se pra você, consumir. mas às vezes entra a sensação de que eu tô perdendo tempo. Sim. Se você faz durante o dia. Aham. Mas é uma chave que a gente precisa virar. Virar, né? Virar, porque às vezes não dá. Eu costumava pedalar de madrugada, lá no Rio de Janeiro, eu acordava 3h40 da manhã, saía de casa às 4h e pedalava das 4 às 5h30 lá no Aterro do Flamengo 2 vezes por semana. Bicho é do time do Rodrigo. É. Mas 2 vezes por semana, mas não, porque você não aguenta. Você dorme pouco nesse dia, mas no outro dia você tem que dormir lá 8 horas, 7 horas e meia, 8 horas. Mas aqui não dá, porque a vida aqui no pessoal em Fortaleza, o pessoal começa a trabalhar mais cedo. Então é tudo mais cedo, ou então você tem que ter um horário diferente. Né? Eu já fui pedalar alguma vez aqui com o pessoal, começam a pedalar às 5. E eu, 5h30, já estava chegando em casa. Olha só. Se eu for antes disso, eu não encontro ninguém. Aí eu sou um prato cheio para assaltante. É complicado. Você encontra, né? Só não encontra quem quer, né? Exatamente. Mas Aí eu Fernando, tive que mudar, né? Por falar em Rodrigo, nós queremos aqui agradecer o nosso parceiro master Imobiliária Mota da Costa, do nosso amigo Rodrigo Costa. Aqui na Mota da Costa você encontra a melhor solução para você alugar, vender, adquirir e fazer o seu investimento imobiliário. Então, acesse aqui no QR Code ou no link na descrição, entre em contato, você será muito bem atendido e assessorado para você fazer um bom investimento imobiliário, tá bom? Valeu, Mota da Costa! Pois é, o Rodrigo aqui, Sei. ele vai 4 horas da manhã correr. Ele é o maior maratonista do estado do Ceará. Uau! São 29 maratonas ao redor do mundo. Nossa, mano. Ele fez aquela... Fez agora Da do África. do recorde mundial, não? Lá em Não. Foi Boston agora? Não, fez não. Ele Ele vai já foi voltar. pra Boston. Ele vai voltar às maratonas agora. Agora no meio É. do ano ele corre São Paulo agora e depois ele corre outra aí fora do Chile, eu acho. Ele já Fora foi do Tóquio, país. já foi... Agora ele fez uma... que Ele tem as majors, né? Que chamam. Pois é. Que são as 5 maiores do 5, mundo. exatamente. Ele tem. 5 continentes, né? Uma coisa É, assim. Uma coisa um em assim. cada E qual é o continente. tempo É. dele? Eu sempre Cara, pergunto. Ele faz abaixo de 4. É. Que maratonas são 4 horas, né? É, em média. Ele faz abaixo de 4 o tempo dele. Abaixo de 4. Não, o sonho de todo maratonista amador é bater 3 horas. É. Pois é. Isso sim é bem difícil. É. É bem difícil. Mas ele é disciplinado demais. É foco. Legal, hein? Mas o esporte tem esse poder de mudança, assim, né? No geral. Ajuda muito. Ajuda muito. Se as pessoas colocassem na sua vida pessoal, às vezes o empenho que colocam no esporte, acho que mudariam muito. Mas quem tem disciplina com o esporte acaba isso reverberando também na vida, no trabalho. Sabe, vou ser franco, eu acho que pode reverberar. Pode, O cara não tem dá um automático isso, né? Tem um handicap inicial aí. Mas é interessante, assim, um conceito aqui interessante, que a virtude, propriamente dita, você faz quando não está olhando ninguém. Quando ninguém está olhando. Ou seja, que você não precisa daquilo. Que é chamado a virtude consolidada, né? Porque o hábito você- consolidado. Não está sendo monitorado, né? Eu olho lá, às vezes, os estudantes do Instituto Militar de Engenharia, lá no Rio de Janeiro. É. E você vê o cara fardado, todo arrumado, sapato engraxado, vinco da camisa coincidindo com o vinco da calça. Você fala, bom, é uma pessoa ordenada. Eu Chega digo, em não, casa, hein? vai lá no quarto dele. Vê como está o quinto andar onde entra a revista. Por quê? Porque a virtude é o comportamento correto, é aquele melhor comportamento, porque eu vejo o que é bom. Existem motivos secundários para a gente ter um bom comportamento. Então eu diria, às vezes o esporte ajuda que você treine e fortaleça a tua vontade, o que é uma coisa muito boa mesmo. Você fala, estou treinando fortalecer minha vontade, estou acordando a tal horário, ainda não consigo levantar, mas daqui a pouco eu estou conseguindo levantar. Você está fortalecendo a vontade para fazer algo que supera a paixão, o capricho e tudo mais. Mas só isso não basta, é preciso ter a motivação. E eu diria, muitas vezes a motivação que as pessoas têm no esporte é uma motivação que é um pouquinho rala, né? Porque, sei lá, eu vou aparecer, eu vou ganhar um brilho, eu vou ter confiança em mim mesmo. Não digo que seja propriamente ruim, mas não é necessariamente a virtude, né? Sim. Porque eu falo, puxa vida, tem muito mais virtude aquela mãe que levanta todo dia para dar de mamar
né, às 3 da manhã, e não tem ninguém para aplaudir, a sociedade não bate palma, até pelo contrário, né? Então a virtude está numa outra esfera. A virtude, ela não necessariamente nos traz um ganho financeiro ou um ganho, mas nos traz uma realização pessoal, dizer, eu estou fazendo aquilo que é o melhor. E você diz assim, o melhor é o esporte? É bom. Mas ajuda, mas não necessariamente. Mas um filho ajuda mais, né? Porque eu estou falando, transcende. Sai da minha pessoa. Sai da minha pessoa. É que o esporte ele tem que ser entendido como uma faísca e não como um fogo, né? É isso. A virtude é meio que o fogo ali, entendeu? O esporte pode ser uma faísca que vem a desembocar no fogo. Concordo. Mas não necessariamente ele não é o fogo, entendeu? É um caminho ali, né? É interessante. Lembra o cara que falou assim, tava lá malhando, eu não sei qual, e falou, cara, tá difícil produzir sem espelho. Aí você fala, no fundo, o cara tava se imaginando, ele precisa do espelho para produzir, né? Ele falou, mas eu vou produzir sem espelho, porque eu vejo que é importante e tudo, né? Fernando, muitos a gente ouviu, hoje menos, mas um tempo a gente ouvia mais falar no coach cristão. Tinha até uma instituição aqui em Fortaleza, um tempo atrás. Puxa, me perdoe, mas eu nunca ouvi falar. Eu não sei se por conta dessa empresa, não sei se era uma empresa, um instituto, aqui em Fortaleza, algum tempo atrás, que fazia o chamado coaching cristão. Eu não sei se eles colocavam esse adjetivo para dizer que eles utilizavam esse viés da virtude, né, dos ensinamentos, ensinamentos bíblicos, né, como forjando ali todo, né, as ferramentas de coaching e tudo mais, né? Mas, enfim, como é que você coloca em prática todo esse cabedal que digamos assim, a pregação de Cristo nos dá, né? Com o ensinamento dos santos, com a doutrina da igreja, todo esse conhecimento que nós temos, né? Que é uma riqueza. Como é que você leva isso para dentro da aplicabilidade do coach, né? Legal. E muitas vezes com clientes que podem até não professar uma fé, né? Isso, muito oportuna a tua pergunta, me parece, né? Por quê? Quando a gente fala dessas competências que eu falei que são 25, você fala orientação ao cliente, ou então visão do negócio. Isso está baseado em que virtude? Talvez um pouquinho na virtude da prudência, mas é muito mais uma formação intelectual que te faz entender, sei lá, o mercado, como é que funciona o mercado dos hospitais, né? Outro dia eu aprendi, né? Como é que um hospital ganha dinheiro? Faço um parênteses aqui para vocês. Como é que você acha que ganha dinheiro um hospital? Realmente é difícil, porque a sangria é grande. Ganham... Saúde Você fala assim, não, o hospital ganha dinheiro com operações, é caríssima operação, né? Não, ganha dinheiro com material cirúrgico. Olha só. Porque eles compram por 1 e vendem por 5 e cobram do plano de saúde. É por isso que às vezes você vai fazer uma consulta e o cara te pede um monte de exames. Você fala, por que esse monte de exame aqui que às vezes nem serve? Talvez você se sinta até confortável com aquilo lá. Mas muito bem, é evidente que aí pode tá faltando a virtude da honestidade para quem está pedindo exame desnecessário. Mas quando você fala de orientação ao cliente, parece que não tem ali necessariamente uma virtude embasando. Mas há determinadas competências que estão sim baseadas em virtudes. Algumas escolas de negócio chamam de competências de eficácia pessoal, como por exemplo integridade. Olha, integridade, se você for examinar, nada mais é do que a virtude da justiça. O que é a resiliência, se não a virtude da fortaleza? O que é a tomada de decisão? Porque tem gente que é indecisa. Um bom profissional que tem que toma decisões, discernimento. É a virtude da prudência que está por trás. Então, por trás de algumas dessas competências de eficácia pessoal estão virtudes. Virtudes humanas, né? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. As 4 virtudes cardeais, nas quais se penduram outras virtudes, né? Como, por exemplo, a humildade, né? A audácia. Está pendurado ali. Bom, muito bem. Essas virtudes humanas é as que deveriam embasar qualquer ser humano, independente da religião. Você fala, poxa vida, eu olho para o japonês, ele não tem religião, ou pessoas que não têm religião e que têm virtudes humanas. E até havia um santo, né, São José Maria Escrivá, falava assim, não é verdade que às vezes te dá um pouco de repugnância essas pessoas que fazem a novena São Pancrácio, Santa Genoveva, Santo não sei qual, mas depois você vai ver, não é um bom colega, não é um bom profissional, não é um bom amigo. Até tem gente que diz assim, não, eu não vou na missa, porque vai aquele fulano lá na missa, depois não trabalha bem, é um hipócrita, é um fingido, é um contra-testemunho. O que está faltando nesse cristão que vai à missa? Faltam virtudes humanas. Então, mais ou menos, mais ou menos como o cara se adornar com preciosas joias, só que só com roupa de baixo.
Né? O cara põe um colar, tá de cueca, né? Um anel. Você fala, gozado, né? Tá faltando a base. Então, a base da vida espiritual são as virtudes humanas. Também um autor espiritual dizia assim, são muitos cristãos que fracassam na hora de imitar Jesus Cristo, apesar de toda a sua armação externa de piedade, reza, vai à missa, faz novena, canta e faz isso e faz aquilo e não sei qual, porque imitam Cristo, esquecem de imitar Cristo como homem. E o Evangelho fala que Jesus Cristo, digo em latim, bene omnia fecit, fez tudo bem feito. Você não imagina Jesus Cristo lá, trabalhando para fazer um arado ou uma mesa, e aí chega o cliente e ele falou, foi mal, dá para você voltar semana que vem? Você imagina São José dando uma desculpa dessa? Não vai, né? Não vai. Ele vai trabalhar. Ou o Evangelho Apócrifo, né, que falava que São José estava super tenso, porque ele fez uma mesa e uma das pernas ficou mais curta. Aí vem Jesus, pega a mão naquela perna e dá uma esticadinha para ficar igual. Você fala, pô, apelou, né? Apelou. Aí não vai, né? Então, as virtudes humanas... Calabranco, calabrim. Pô, aí é fácil, não é verdade? Até eu, hein? Até eu. Né? Ou seja, que o esforço que a gente tem que fazer para ser bom cristão começa sendo bom homem. Entendi. É por isso que às vezes vocês podem notar que tem pessoas que se convertem e que são como um meteoro. Um meteoro no crescimento espiritual. Pega o cardeal Newman, pega alguns desses protestantes que eram ferrenhamente contra a Igreja Católica, mas que tinham qualidades humanas. Olha a garra de São Paulo, o zelo que ele tinha. Já tinha um alicerce ali, né? Ele tinha um alicerce de bases humanas. Você imagina São Paulo encolhido? Não, né? Mas por que ele era um cara audaz e um cara que não tinha... Porque ele era assim, tinha essas qualidades humanas. Aí veio o Espírito Santo, menino, aí? Aí vem o Espírito Santo. Tocou fogo. Seria as virtudes teologais, né? É o outro patamar, né? É outro patamar. E eu diria para você, em certo sentido, é outro campo. Em que eu, às vezes, nem consigo entrar com os meus clientes, porque não são católicos, não são cristãos, e não tem. Mas virtudes humanas eu aperto mesmo. Porque não me diga que você não é cristão. Porque vagabundo você não pode ser. Preguiçoso você não pode ser. Dar vazão à tua cólera você também não tem direito, não. Independente da tua religião. Claro que quando vem trabalhar comigo alguém que é cristão, que é católico, eu falo, olha, você tem mais uma ferramenta. Uma ferramenta a mais. Que é o quê? O teu sentido sobrenatural. Você fala, poxa, eu não consigo fazer isso daqui. Fala, bom, você já pensou em colocar aqui um motivo sobrenatural que te faça superar? Alguém dizia uma frase muito forte, né? O verdadeiro amor de Deus a gente percebe quando há coisas que a gente não faria se não fosse por Deus. O que é que você faz na tua vida que se não fosse por Deus você não faria? É difícil, hein? É difícil. Você fala, trabalhar. Não, eu trabalho pelo dinheiro também. Não faço só por Deus. O que você faria? Uma história bonita da Madre Teresa de Calcutá. Foi lá um repórter, viu ela cuidando daquele cara chagado, fedorento, um negócio assim repugnante. Isso mesmo, repugnante. E o repórter falou, Madre, eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela falou, eu também não. Porque ela falou, o único motivo de eu estar aqui é o amor a Deus. É o amor a Deus. Então, a gente às vezes na nossa vida temos muitas razões humanas para fazer algo. Há coisas que talvez a gente faça por amor a Deus. Então isso daí acaba sendo um handicap maravilhoso também para a gente mudar, né? Você diz, poxa vida, eu preciso correr, eu preciso fazer tal coisa, mas e se eu puser aqui, isso aqui por amor a Deus? Se eu souber que com esse meu empenho, o meu esforço aqui humano, eu estou tirando uma alma do purgatório. Você fala assim, pô, eu gosto tanto do meu avô. E se eu te dissesse, ó, teu avô está precisando que você emagreça 2 quilos para ele sair do purgatório? Eu tenho certeza que você perderia 2 quilos, se você ama mesmo o teu avô. Isso daí é um motivo que nos transcende, um motivo sobrenatural. Então, há coisas, né, que são motivos espirituais que também nos ajudam a crescer. Mas eu diria, para fazer um coaching, basta os humanos. Basta os humanos. Às vezes eu pego e aproveito o sobrenatural. E uso uma coisa também para outra. Né? Falo, olha, fulano, você que diz que é cristão, você tem que ter mais paciência com o outro. Né? Aquele cara que falou, paciência. Isso é resiliência. Falou, agora, veja se a tua atitude é uma atitude cristã. Se você não está escandalizando os teus funcionários. Você acha que está sendo um bom líder e trata os outros aos berros. Além de que te falta fortaleza, porque berrar é fácil, né? Você não está conseguindo se controlar, como cristão você está queimando o filme.
Dá vontade de dizer pro cara, pô, por favor, não espalha por aí que você é católico, que você tá queimando o nosso filme. Então, não sei se... É verdade. Fernando, o coach, ele acaba tocando ali muito... Quer mais um cafezinho? Opa, aceito sim. Um café é bom? Matheus, bota aqui um cafezinho para ele, por gentileza. Bota aqui para mim também. Cheirinho bom aqui para vocês. O coach, ele acaba tocando ali muito na intimidade do cliente, né? Sim. Às vezes toca na alma ali, né? Vai fundo mesmo. Agora, dever total de confidencialidade da minha parte, né? Agora só um parênteses também, né? Desculpa, Vai. O coach espiritual que você falou, para mim é uma coisa que existe na igreja, mas que infelizmente é pouco exercida, que se chama direção espiritual. Direção espiritual, né? Seria a direção espiritual. Eu até falo para as pessoas que têm direção espiritual, eu conheço sacerdotes que dão atendimento espiritual, e eu falo, olha, direção espiritual não é empurração espiritual. A pessoa tem que ter motor próprio para fazer aquilo. É como coach. Coach não é aconselhamento. O grande risco do coaching é você ficar dando conselhos para aquela pessoa. Não é terapia, né? Psicoterapia. Psicoterapia também, porque a terapia, às vezes, eu estou olhando para o passado, para um defeito do passado, às vezes a terapia olha muito para o passado. O coaching olha muito para o futuro. O que é que eu vou fazer para implementar essa mudança aqui? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu estou errando se eu tenho que dizer para a pessoa o que ela deveria fazer. Isso eu não posso fazer. Ela própria precisa. Ela precisa chegar à conclusão daquilo. E às vezes nem que seja pelo, como dizia Sócrates, pela maiêutica, tirar da pessoa. Você acha que tal coisa? E se você fizer tal? Mas qual é o risco de você fazer isso aqui? E se você tal? Quais são as alternativas que você tem? Então a pessoa tem que... Eu fico, assim, eu entro em êxtase de felicidade quando o cara fala, Eureka! Eu falei, puxa, chegou. Porque é assim para todos nós. Né? E aí era onde eu queria chegar, né? Porque aí você... eu queria saber sua opinião. Você acaba estreitando muito o laço ali com a pessoa, né? E de repente pode brotar boas amizades, né? Sim. Entre o coach e o coachee, né? Que chama. Exatamente. E alguns de fato são amigos. E aí entra a proposta de São José Maria, né? De você ir ali no cotidiano e muito do que o Opus prega, né? Através da amizade. Sim. Ali do dia a dia, você às vezes conquistar uma pessoa para Deus, né? Exatamente. Embora eu digo para você, das pessoas com que eu, né? Alguns já tinham uma certa vida espiritual, outros não havia essa possibilidade. Então faça ali o meu trabalho, procuro deixar. Uhum. E eu sei que às vezes as pessoas depois agradecem. Planta uma semente ali, né? Porque melhoraram como pai, melhoraram como, né? Não deixa de ser ali uma semente. Mas eu não gosto muito de misturar os canais. Tanto que quando a pessoa eu vejo que quer alguma coisa mais assim, eu até falo, olha, pega esse livro aqui, dá uma lida nesse livro que trata de um tema espiritual. Vai apontando caminhos, né? Isso. E se a pessoa quer mesmo, às vezes ficam amigos. Outros, às vezes, é gente que eu atendo por internet. Online, né? Está online, então não há muito... Eu diria, a amizade, se você não cultivar ali, não estiver presente, fica mais difícil, né? Mas outros, sim. Sem dúvida alguma, surge ali uma amizade. E, às vezes, eu encaminho para esse personal trainer espiritual, um coach espiritual, que é um sacerdote. Né? Em que a pessoa já vai com uma outra disposição, porque ela já vai muito claramente aberta, ou pelo menos entendendo. Às vezes não no início, porque a pessoa não sabe muito o que fazer, né? Fala, o que eu vou falar com o padre aqui? Fala, brother... Não sabe nem como é que fala, né? Não fala nem como é que eu falo. Fala assim, olha, você não gostaria de... Conta um pouco o que te acontece nisso aqui. Papo aí. E mais, o sacerdote vai ter o tino espiritual para ir perguntando, fazendo as perguntas, né? Sim. Posso colocar? Posso fazer? Ele vai achando. Posso perguntar? Pode, não sei o quê, pá. E dali você vai tirando. Mas, claro, a direção espiritual, às vezes a pessoa, se ela não se esforça por pelo menos tentar colocar em prática aquilo, ela não quer dar continuidade depois. Eu tinha um amigo que falou com o sacerdote, achou maravilhoso, espetacular, saiu de lá comovido, mas ele não queria voltar a falar. Eu falei, bom, mas, cara... Não gostou tanto? O que houve, né? E até que falou pro fulano, desculpa, alguma coisa acontece. Você me falou tanto, das duas uma. Ou você não gostou. Sabe o que é? Eu tô com vergonha de falar com o padre, porque ele me falou para fazer um negócio e eu não fiz. Cara, eu falei, vai lá, pô, é como no médico. Quantas vezes você não foi no médico, o médico falou para fazer um negócio e você tem que dizer, pô, doutor, tô voltando, mas ó, tô com vergonha, não deu, não consegui, deu esse problema. Então tá bom, o médico vai te dar, então... Toma esse remedinho aqui mais simples, vai. Toma esse negócio, faz um exercício menor e tal. Então a pessoa precisa perder ali um pouco, né? Porque essa é uma grande parte, assim,
Você vai na direção espiritual para cuidar das doenças da alma ou para ver como melhorar a tua alma. Você tem que ir com a mesma disposição de quem vai ao médico. Se você não vai lá para se abrir, então melhor não ir ao médico, vai ao veterinário. E aí ele vai apalpar. A hora que apertar, ele vai, ai, doeu, pronto, já dá para intuir que é isso aqui. Quando você vai no médico, você fala, doutor, dói aqui, né? Dói aqui, dói lá e tal, né? Então, também a direção espiritual, essa conversa e tal, é preciso ser franco e abrir. Isso também é necessário no coach. O cara também fala, olha, tanto que eu faço um belo num questionário antes de começar. Entendi. Você está disposto a não sei o quê? Você está disposto a não sei qual? Posso tirar a tua zona de conforto? O que você espera de mim? O que você está achando? E o ponto de partida, a ancoragem são exatamente as respostas ali que ele mesmo vai dar, né? Porque se tiver uma só resposta dizendo não, eu falo, melhor não fazer o processo de coaching. Eu confesso aqui para vocês que a única vez que eu fiz que tinha um não deu certo o trabalho. Não deu certo. Bateu direitinho? Bateu lá porque falou, pô, realmente essas perguntas aqui eram fundamentais. Se a pessoa não tem essa disposição, você fala, não há pior surdo do que aquele que não quer ouvir. Exatamente. Então, se a pessoa não está disposta a colocar em prática, né? Eu digo, não é que você vai pedir para a pessoa fazer coisas vergonhosas, mas é uma coisa simples, né? Eu falei, agora você dá esse telefonema agora. Não, mas não posso dar esse telefone, não. Dá esse telefone. Role play. Você fala, vamos fazer agora. Faz o exercício aqui de ligar, né? No caso, era um cliente que ele falava, pô, ele imaginou que o chefe ia mandá-lo embora. Que você mandar ele embora, isso aqui, tal. Botou na cabeça. Ele botou na cabeça, ele estava super tenso de que ele ia ser mandado embora. E aí você começa a perguntar, mas o que houve, o que tal, que não sei o quê. E não havia nada, nenhum fundamento objetivo, né? Você pergunta, mas pormenoriza, assim, como assim? Não, mas vamos ver uma coisa, você tem um superior antes desse chefe? Não. É direto com ele, tá. Você tem que se reportar a ele? Tenho. Não, e eu não estou conseguindo, mas por quê? Ele te diz não? Não, que ele está sempre ocupado. Eu falei, bom, mas... Pensei comigo, pô, das duas uma, esse chefe, né, não tem sentido algum, né? Eu falei, bom, mas de onde é esse chefe? E o cara me falou, era um cara do leste europeu. Então, brasileiro é extremamente sentimental, né? Então ele olhava para a cara do cara e falava, esse cara tá pé da vida comigo. Esse cara não vai com a minha cara, esse cara vai me mandar embora, esse cara não sei... E o cara só queria saber os pontos. E o cara não era nada. Ele criou um personagem. Ele criou um personagem na cabeça dele. Você vai me dizer, pô, Fernando, você ganhou dinheiro fácil com o cara. Eu falei, ganhei, mas ele não estava enxergando. Como você me contava a historinha aí do navio, né? O cara cobrou caro para burro para apertar 2 parafusos. Mas ele falou, olha, eu cobrei caro porque é preciso saber quais 2 parafusos apertar. Diante de 1000, né? Exatamente. Eu falei, então, você vai fazer o seguinte, você vai lá na sala dele e você vai entrar e falar, chefe, desculpa atrapalhar, né? Eu queria vir conversar aqui, mas talvez não seja esse o momento. Eu gostaria de marcar um horário. Veja, se ele não te marcar um horário, a culpa é dele. Você não está conseguindo apresentar os resultados porque ele não quer te receber. E você deu prazo suficiente, você pediu simplesmente para ele marcar um horário. Não, mas é que vai lá, nós combinamos que é fazer isso. Você não pode ser mandado embora porque você tentou marcar um horário com o chefe, pô. É contraditório. A gente manda embora o chefe, né? Ele foi todo temeroso. Eu fui para casa. Apesar de que já teve gente que foi recusado do corpo docente por ter estudado muito, né? Mas no ambiente de empresa talvez isso seja um pouco mais difícil, né? Exatamente, no ambiente da iniciativa privada. Ele me ligou exultante. Por quê? Porque o chefe olhou para ele e falou, que é isso? Que negócio é esse você ficar agora aqui e vir e tal? Entra aqui a hora que você quiser. Oi? Se eu não puder te atender, eu vou te dizer, agora eu não posso, né? Bom. Mas vamos marcar um almoço amanhã. Oi. Ou seja, o chefe, como era um líder, é uma empresa que não era uma empresa pequena, hein? Uma empresa do ramo petrolífero, sacou que o cara estava todo acanhado, né? Então, de fato, você precisa entender como é que é a outra pessoa, qual é o temperamento dela. Então, nesse sentido, por exemplo, conhecer os temperamentos é uma coisa que ajuda muito a trabalhar em equipe. Porque você fala assim, bom, não é que aquele cara é frio, é simplesmente que ele tem uma tendência temperamental a trabalhar com dados. Ele não vai ser... Mais objetivo, né? Ele é o que se chama, né, no MBTI, um SJ. É um cara concreto, um
cara judicativo, ele gosta das coisas decididas, fechadas e tal. Aquele outro é um NF, que é todo coração, todo envolvimento, todo tal. Cara, se eu tiver um NF para cuidar da contabilidade, eu estou perdido. Tá perdido. Se eu tiver um SJ para cuidar da contabilidade, ótimo. Mas o NF é bom para cuidar de pessoas. Né? Então, se você conhece o temperamento, mas ao mesmo tempo, nenhum nem outro pode esquecer que eles têm uma tendência a ser incompatíveis. Então, ao invés de você perguntar para o SJ, o que te incomoda no NF, eu tenho que dizer, SJ, como é que você incomoda o NF? Eu sei que para o NF... Só o que significa as siglas aí? Eu já explico. Mas o SJ, ele é um cara prático, direto, tal, resolutivo, ele quer ver... O NF é um cara todo coração, envolvimento, pessoa. Então, o SJ, para o NF, parece um cara frio, né? Ríspido, direto, que não sabe dialogar, que quer as coisas tal, com pressa e tal. Eu falo, NF, em que o teu comportamento incomoda o SJ? Ele vai achar que eu sou um sonhador, que eu não estou a fim de trabalhar, que eu fico dando volta nos negócios, entendeu? As letras... As letras é muito interessante porque são mãe e filha, que eram psicólogas. Sim. Nos Estados Unidos, no começo do século passado, montaram o chamado MBTI, Myers-Briggs. Myers era o sobrenome da mãe e Briggs, né, era o sobrenome da filha. Myers-Briggs Type Indicator. Que eles falavam, puxa vida, como ajudar as mulheres a conseguirem emprego? E elas começaram a ver as características preferenciais de cada maneira das pessoas trabalharem para dizer, olha, para você vai melhor essa função. Se eu puser um NF para fazer contabilidade, em 3 dias ele não suporta. Mas ele vai adorar atender pessoas, ele vai atender, né? Vendas, né? Pode ser, né? Por exemplo, um colérico, usando a outra classificação temperamental, de 8 temperamentos, o colérico é ótimo para vendas. Mas não põe ele para o saque, atendimento ao consumidor. Para lá você põe um temperamento cujo nome é feio. Chama quebrar o telefone no instante. Apático e amorfo. Né? Eu conheci uma pessoa que estava trabalhando num colégio e ninguém sabia onde colocá-la, mas ela se revelou uma pessoa espetacular para resolver conflitos no colégio, para atender mães encrenqueiras. Olha, a primeira coisa que mais se reclama no país é saúde. O segundo é escola. E a mãe que vai porque não gosta do uniforme, porque não gosta da sobremesa, do não sei o que, com o filho que eu não sei qual. Aí você põe uma pessoa que está lá e fala, eu estou aqui aguentando essa molecada o dia inteiro, com 1000 problemas aqui para resolver, e vem essa mãe encher as pitangas com a lancheira, com não sei qual, e você fala, ela vai tender a explodir, né? Não, pega aquela que tem um temperamento, ela vai saber ouvir. E para o colérico, para aquela mãe colérica, vai parecer uma pessoa ponderada, calma, serena. Gostei. Sabe como você acalma cavalo? Pega um cavalo de corrida, às vezes tem um temperamento explosivo. Às vezes a égua, puro sangue inglês, é capaz de matar o potro. Né? Tão violenta que ela é. Mas é isso que faz boa ela na pista, né? Sim. Então, você põe com carneiro. Você cria cavalo puro sangue com o carneiro. Você bota o carneiro e o carneiro... Devagarzinho. O cavalo vai lá, cheira o carneiro, aquela calma e impassibilidade do carneiro acalma o cavalo. Então, às vezes você põe, às vezes, essa pessoa que é mais explosiva e outra que é calma do lado, diria que se completam. Se souberem se conhecer, se completam. Mas falando das letrinhas, são letrinhas que são palavras em inglês, né? Sensible e intuition. Uhum. O sensible é a pessoa que gosta das coisas concretas. Embora a palavra possa não, né? Ela gosta das coisas definidas. Eu gosto de dados, eu gosto de números, eu gosto de tal. O N vem de intuition, que é a pessoa mais intuitiva e tal. Sim. Depois você tem o T, que é o thinking, e o F, que é o feeling, né? Que é mais sentimento. O thinking é mais racional. Sim. Depois você tem o J, que é o judging, e o P, que é perceiving, né? Enfim, seria uma aula toda aqui sobre temperamentos. Mas se faz as combinações dessas letras e põe mais o extrovertido e introvertido, você vai ter 16 temperamentos. São 4 básicos. Né? Tá. O SJ, como é o nome dessa classificação? É MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Surgiu lá nos Estados Unidos. Surgiu nos Estados Unidos. Um grande autor que pegou isso daí e fez, por exemplo, escolha da profissão e diz assim, que tipo de temperamento é mais propício para que carreira, né? É um autor que chama-se Keirsey.
ele pega esse MBTI e vai fazendo uma análise aplicada às profissões. Entendi. E é muitíssimo interessante, porque ela não vai analisar tanto fatores psicológicos e hereditários, mas inclusive preferências. Ninguém é um tipo temperamental puro, mas você tem preferências. Eu prefiro trabalhar com dados, eu prefiro pegar nos grandes números, dar uma olhada no futuro. Então, não é que o cara que está lá pensando nos grandes números, ele não gosta aqui da coisa concreta, né? Mas ele sabe intuir lá no futuro e tal. Então, às vezes, o SJ, ele é extremamente concreto, ele gosta das coisas decididas. Aquele cara que fala, vamos fazer uma reunião amanhã? Ele vai te dizer qual é a pauta e qual vai ser o horário da reunião, que horas vai começar e que horas vai terminar. O outro, você fala, vamos fazer uma reunião? Você fala, vamos. O que a gente vê? Depois a gente já pensa, vamos pensar nesse assunto aqui. Com certeza o cara não é um S, entendeu? Aí você fala, precisa ter um secretário que seja um SJ ali, que ele vai tomar nota, olha, ficou decidido isso daqui. Putz, fulano mais tal. Talvez ele tenha intuições, tem, mas às vezes ele não valoriza. Mas você vai precisar do N para dizer, cara, se a gente for por aqui levar ferro e fogo esse negócio, vai dar pau. Sabe, eu não sei, eu sei como é que é fulano. Não, mas não, ele vai ter que atender a gente. Isso aqui é um dado. Por exemplo, o ponto mais direto, mais breve entre o caminho mais breve entre dois pontos não é necessariamente uma reta. Às vezes você precisa saber triangular, não é verdade? É verdade. É uma arte. Você fala, não dá para obter diretamente. Você até tem direito daquilo lá, mas tu vai enfrentar o guarda dizendo, é meu direito. Pronto. Ele vai achar um pelinho para te ferrar. Você saberia dizer, com base na sua experiência, quais são as maiores demandas em que lhe procura para fazer o life coach? Assim, da vida, assim, qual seria atualmente assim, as maiores demandas? Relacionamento conjugal. As pessoas, infelizmente, casam não sabendo muito bem o que é o casamento. Né? E, enfim, pensam que é um egoísmo a dois. Né? Eu gosto dela, ela gosta de mim, mas gostar é um ato da sensibilidade, não da vontade. Amar é um ato da vontade. E saber amar é saber passar por cima do gosto. É saber engolir sapo. Quem está casado há mais anos sabe que casar é engolir sapo. E é verdade, é isso que você vai aparando as arestas num relacionamento conjugal. Né? Você vai mudando a tua maneira de ser, você tem chance de melhorar. E até citou aí São José Maria Escrivá, ele encontrava um casal e perguntava pro marido, você ama a sua esposa? Bom, estava diante da esposa, o que o cara ia responder? Não, amo sim. Mas com os defeitos dela, não? E o cara dizia, não, sim. E fazia o mesmo, perguntava para a esposa, você ama o seu marido? Porque amar sem os defeitos não é amar, né? Então, um amigo me perguntou, como saber se essa moça é boa? Eu falei, olha se você tem capacidade de amar os defeitos dela. Se você não souber me listar aqui 5 defeitos dela, não casa. Porque você não conheceu. Você tá, sabe, só curtindo, vai jantar, legal, vai no cinema, tudo lindo e maravilhoso. Mas eu digo, como é que ela se comporta com os velhinhos? Como é que ela se comporta com as crianças? Quando é que ela explode? Eu tenho um amigo meu contou uma história muito divertida, né? Ele falava, olha, quando eu estava para casar, meu pai... Eu estava pensando em casar, era uma moça simpática, uma baixinha, uma anãzinha, né? E aí meu pai falou para mim, vai conhecer a sogra, né? Eu achei exagerado aquele negócio, eu vou casar com ela, não vou casar com a sogra, né? A sogra, todo mundo já, né? Já é de praxe que a sogra, né? Vai incomodar, vai conhecer a sogra, né? E ele foi. Ele foi e tal, chegou lá na casa, aquela recepção calorosa, a sogra não sei o que e tal, e aquele jantar, e papapá, pititi, patatá. De repente a sogra dá uma descascada no marido, na frente dele. Eita. Aí ele falou assim, tô fora. Porque ele viu que o temperamento da mulher ia ser, vai puxar aquilo, né? Eu não quero desgraçar a sogra de ninguém, mas você tem que pensar, como é que ela vai ser daqui a X anos, né? Porque, olha, a beleza física passa. E se você não tiver algo a mais para amar do que a beleza, esquece, brother. Esquece, né? Gostei do brother. Não, pisada lá no Rio de Janeiro. Parceiro aqui. Meu pai falou um ditado muito sábio. Ele dizia assim, meu filho, burro velho gosta de capim novo.
O amor tem que ser maior do que, sabe? Burro velho, o que vai sentir atração? Nada. Por isso são os americanos que ele vai falar para as mulheres que, passado o tempo, elas têm que dar uma ajeitada na fachada, né? Como as casas que dão aquela caprichada, né? Mas tem que se cuidar mesmo do nosso cônjuge, né? Exatamente. Você, não é verdade? Você não se pertence, você é da tua esposa. Então não fica com aquele barrigão, né? Achando que tudo bem, né? Que tá com aquele barrigão. Exatamente. Por isso que a gente está em reforma, eu e Pedro. Reformando para a patroa. Exatamente. Reformando para a patroa. Isso é um amor, né? Isso é uma prova de amor, entendeu? Exatamente. Você está se mortificando ali diariamente, pô. E por falar nisso, você pode presentear a sua esposa ou então o seu esposo com uma viagem incrível. Roda aí. Olá! Que tal viver uma experiência inédita, diferente de tudo que você já viu? O Atos Podcast, em parceria com a Rafas College, quer te convidar para irmos juntos para a Europa, Fátima, em Portugal, e Santiago de Compostela, na Espanha, com mentoria espiritual com Padre Dom Gabriel e mentoria de negócios com Marcelo Paes, do Fortaleza Esporte Clube. Então não perde tempo. Acesse aqui o QR Code, clica no link na descrição para obter os detalhes, não perde tempo e vem com a gente viver essa experiência maravilhosa. Vamos embora? Vamos com a gente? Vai ser sensacional essa viagem lá por Portugal e Espanha. Então, todas as informações aqui no link da descrição, tá certo? Corre lá, porque vai acabar rápido, hein? Pois é, Fernando. Duas frases de Chesterton que eu acho muito massa sobre casamento. Uma é que ele fala: conheci muitos casamentos felizes, mas nunca um compatível. O objetivo do casamento é lutar contra o instante em que a incompatibilidade torna-se inquestionável e sobreviver a ele. Pois um homem e uma mulher, tais como são incompatíveis. E tem outra frase que ele fala que o casamento é como ir a uma guerra. Você tem que estar disposto lá a bater, morrer, fazer tudo. Então é muito bom isso aí. E dá uma clareza, né? Que você sabe que não vai ser ali aquele mar de flores, né? Claro, vai ter seus arranhões, mas vai dar certo. Eu dou uma palestra que chama Crescendo como Família. Eu falo, bom, como crescer? Como melhorar como família? E eu começo precisamente mostrando que às vezes nós temos a tendência a dizer, puxa, eu tenho dificuldades no casamento porque o mundo, assim, o mundo é contrário, o mundo é violento, a gente vai analisando. Em geral, nós temos uma tendência muito grande a jogar a culpa fora, né? Até tem um videozinho divertido na internet, um cachorrinho, 2 cachorrinhos assim, e o dono fala assim, quero saber qual dos 2 que furou a almofada. E um cachorrinho bota a pata no outro, assim. Nós temos uma tendência muito grande a jogar a culpa no outro. Assim como no casamento, né? Você diz, aqui é por causa tal. E ele fala, o Chesterton, né, em 1905, ele deu uma entrevista para o jornal e fizeram uma pergunta para ele, né? O que há de errado com o mundo? Em 1910 isso virou o título de um livro dele, né? O que há de errado com o mundo? Ele falou, a única resposta possível a essa pergunta, em certo sentido, é o que há de errado com o mundo? Eu. E é verdade, porque na medida em que a gente muda, esse é o primeiro passo para mudar o mundo. Na abadia de Westminster, estão enterrados reis, estão enterrados cardeais, príncipes, e o pessoal costuma colocar uma frase mais longa na lápide. Até tem lápides que são piadas, não lá, né? Mas na abadia de Westminster tem uma lápide de um cara, de um bispo, né? Que ele colocou a ideia mais ou menos essa, né? Quando eu era jovem, eu me empolguei e pensei na possibilidade de mudar o mundo. Depois me tornei mais velho e vi que o mundo não mudaria. Então eu resolvi diminuir as minhas expectativas e tentar mudar o meu país. Mas, ele também não mudou. Já no fim da minha vida, eu falei, puxa vida, eu vou mudar a minha família. Mas, infelizmente, eles também não mudaram. E agora que eu estou no meio leito de morte, é que eu reparei que se eu tivesse mudado a mim mesmo, talvez eu tivesse impactado a minha família e com ela a sociedade. E quem sabe teria mudado o mundo. A gente sempre quer começar pelo outro. E quando a gente começa a melhorar nós mesmos, aí começa, né? E nesse sentido que o Chesterton dizia que um casamento é quando um cara diz assim que ele casa pedindo à mulher que o livre de si mesmo. Bento XVI, quando ele fala Deus caritas est, ele fala da ideia do amor como um êxtase. Não um êxtase do orgasmo, mas o êxtase de êxtase, de sair de si. E de fato, quando o cara casa e ele não tem tempo para pensar em si, porque está pensando nos filhos, somem os problemas, né?
Às vezes visitava lá no Rio de Janeiro favelas, né? Hoje em dia, infelizmente, está muito difícil, né? Porque você não sabe qual que é segura, qual não é. Mas você não encontra depressão na favela. Vai encontrar depressão em mansão, né? Que é tal, depressão reativa de conseguir alcançar o meu ideal e não sei qual. Mas aquela mulher que às vezes está lá na favela criando os filhos dela ou da vizinha. Tem nem tempo. Não tem nem tempo. Não tem nem tempo. Né? Eu morei no Rio, lá na primeira estadia no Rio, de 80 a 1987. E nós tínhamos lá no Centro Cultural, onde eu morava, um senhor, que na época já era bem idoso, o seu Manuel. Bom, o seu Manuel, ele chegava às 5 da manhã em casa, ou seja, ele saía da Zona Norte, morava na favela do Borel, dava a volta lá, eram pelo menos, né, uns 40, 50 minutos, de manhã o ônibus ia muito rápido, né, mas daria isso aí, 50 minutos, e ele chegava com pão e nunca vi ele de uma maneira que não fosse sorridente. E o seu Manuel tinha sido abandonado pela mulher, criava os filhos dele e criava o filho da vizinha. Aí você fala, bom, e ele de onde era? Zumbi de Alagoa Grande. E ele visitava de quando em quando os parentes que nunca viu o cara de mau humor. Eu falo assim, bom, era uma lição de otimismo, uma lição de esquecimento próprio enorme. Mas ele não tinha tempo para pensar nele mesmo, né? Não tinha tempo, né? Ele estava sempre pensando nos outros. Então, acho que o casamento é a grande tábua de salvação para muitas pessoas, porque leva a sair de si mesmo. E o que eu vejo... que tábua, né, Pedro? Total. E o que eu vejo é que as pessoas, às vezes, quando procuram o coach, estão passando por uma crise ali nisso daí. Mas aí procura o coach só quando o negócio já está quase sem jeito. Exatamente. Às vezes a coisa tá perigando, né? Ou às vezes também vão procurar uma orientação espiritual quando a coisa... Eu diria, por isso mesmo, conheço muita gente que organizam cursos de fortalecimento familiar, que é uma coisa muito, muito interessante. Por quê? Porque às vezes o casal, eles não conversam. E é aí que surgem os problemas. Então esses cursos foram bolados por um cara que tinha 16 filhos. Ele era professor do Yes Business School, melhor escola de negócios do mundo durante vários anos, e continua sendo das primeiras, né? Primeiro, segundo. Ele falou, poxa vida, a gente passa a vida inteira estudando para exercer uma profissão ou para ser diretor de uma empresa. E para educar os filhos a gente vai tudo na base da intuição. Intuição. Falei, pô, mas será que não vale? Bom, mas a verdade é que a vida é diferente da teoria. Ele falou, bom, mas eu já criei 16, estou ajudando a criar os meus netos. Eu tenho muita experiência com isso. Então ele começou a relatar os casos que aconteciam. Então olha só que interessante. As grandes escolas de negócio e as equipes médicas e Harvard trabalham com o método do caso. O que é? Pega lá um paciente, põe ali no meio, está lá uma junta médica e o pessoal começa a analisar. E lá tem um ortopedista, um nefrologista, um cardiologista, e cada um começa a analisar a mesma pessoa sob o seu prisma. E daí começam a sair luzes para todo mundo. Mas estão pegando um caso concreto. As escolas de negócio fizeram a mesma coisa. Pegaram, por exemplo, o caso de uma empresa de sucesso, relatam o caso dela, por que deu certo. E aí eu dou para você, todo mundo estuda. E aí a gente começa a dialogar e discutir por que deu certo a empresa. Qual foi ali o segredinho? Ou por que deu errado? Ou uma situação concreta e como sair dela. E ele falou, poxa, nos filhos acontece a mesma coisa. Como eu faço com que a criança coma de tudo? Como eu faço que a criança durma na hora? Como eu faço com que... Então ele começou a relatar os casos que aconteciam com os filhos e com os netos. E aí juntava os casais, dava os casos para o marido e para a mulher. O marido e a mulher conversavam sobre o caso e falavam, olha, vamos fazer como numa escola de negócios. Quais são os fatos relatados? Quais são os problemas? E que soluções vocês dão? E entre o que ia saindo com os outros casais, iam saindo luzes para que o casal voltasse a conversar e pensasse num plano de ação para melhorar a educação do filho. Se diz, deu certo? Hoje em dia, simultaneamente agora, tem mais ou menos umas 25 mil pessoas fazendo esses cursos. E são cursos que se chamam de fortalecimento familiar. Então, são cursos que você analisa 8 casos para tratar dos filhos do 0 aos 3 anos de idade. Legal. Mais X casos, filhos que chamam primeiras conversas. Depois, são primeiras... os cursos do IBF, é? Exatamente, Instituto Brasileiro da Família. Sim. E tem o curso que chama Amor Matrimonial 1, que é para casais até 5 anos. Porque a problemática do casamento, as dificuldades que surgem são mais ou menos paralelas, não é verdade? Se repetem. Aí você fala assim, qual é o grande problema? Que o casal não dialoga. Por quê? Porque às vezes a mulher fica enchendo o marido, qual a tendência do marido? Entrar na toca. Ele vai para a toca do esporte dele, vai para a toca do não sei quem. Bom, mas se eu conversar com base num caso aqui,
Oh, legal, são diferentes. Oh, homem e mulher são diferentes. Então um amigo meu dizia assim, olha, por paradoxal que pareça, quando você for casar, deixa eu te dizer uma coisa, você vai casar com uma mulher, né? E disse para a mulher, ó, você vai casar com um homem, ou seja, é diferente. Ela não gosta de fazer de tal coisa, ela não gosta da outra coisa, né? O approach que você tem que ter é completamente diferente, e o cara está completamente despreparado. Ele começa a tratar a namorada como tratava o colega, né? Um amigo meu me falava assim, pô, cara, eu fui casar. Antes de casar, ela subia montanha comigo, fazia aventura, pegava a trilha. Casou, ela não pisa na grama do jardim. Foi só para conquistar, foi? Aí você fala assim, pô, é que ela é diferente. Saiba que para ela aquilo lá foi a conquista e às vezes... Mas enfim, aí depois tem os Amor Matrimonial 2, com pessoas com mais de 5 anos de casado. Curso para avós. E agora tem um outro curso muito legal que chama Projeto Pessoal. Toda vez que você pergunta para uma moça, pergunta, rapaz, o que você gostaria? Poxa, eu gostaria de casar com uma pessoa que fosse para sempre. Devido alguém dizer assim, porque senão não casa, não é verdade? Não, eu quero juntar e acabou, né? Mas quando o cara está pensando em casamento, fala, pô, eu gostaria que fosse forever, né? Romântico. Os homens também têm esse romantismo. Tem. Agora, como escolher alguém assim? Só se você dialogar e falar sobre temas que não sejam só o teu gosto, tua cor preferida, tua música preferida, a flor que você gosta, onde nós vamos passar a lua de mel. Sabe, isso é bem circunstancial. Então o IBF bolou um curso que chama Projeto Pessoal. Então é divertidíssimo. Mas aí mira o indivíduo. Então, projeto pessoal, no fundo, qual é o teu projeto pessoal, em geral, de casamento? Projeto pessoal de casamento. De casamento. Então, você dá o case para moça... Na perspectiva do casamento. Na perspectiva do casamento. Não precisa estar namorando. São rapazes e moças que estão querendo encontrar alguém que tenha para casar. Né? Que tenha pretensão de casar. Também ali... Às vezes dá match. Mas como é que vai dar match? Vai dar match se você souber das coisas importantes que tem ali, né? Então você pega o mesmo case e começa a discutir, você fala, pô, aquela menina não tá nem aí com filhos, né? Tá super focada na carreira, né? Pô, tudo bem, eu acho que é importante, eu não sou contra, mas se o meu projeto é ter filhos, não vai dar com aquela. E a moça ao contrário, né? Ela fala, pô, eu tô querendo ter família, mas é que aquele cara tá preocupado no bem bom, né? Ele gosta de uma menininha bonita e pronto. Pô, a transcendência dele é pequena aqui, né? E como você faz isso? Você não faz fazendo uma enquete, mas você dá um caso para discutir e é super interessante, porque ali a pessoa se revela. Só com as opiniões ali, com as abordagens. Com as abordagens você vai vendo. Você vai vendo e tal. Pegando ali no ar, né? Exatamente. Porque tem que ver se a pessoa muda antes, sabe, do casamento. Porque depois, meu amigo... Você sabe... Tá na casa do sem jeito. Papel passado... Já ouviu falar, né, que os homens casam pensando que as mulheres não mudam. E elas mudam. E as mulheres casam pensando que os homens mudam. Certeza. E eles não mudam. Eu vou dobrar esse homem. Eles não mudam. Ele vai comer aqui na minha mão. E o cara não muda. O cara continua sendo o mesmo ogro de sempre, né? Ou o cara muda antes, né? Ou então não muda. E eu conheço casos espetaculares dessa mudança, né? Não, mas tem. Permite contar um caso, né, da minha juventude, né? A gente passava as férias no interior de São Paulo, na fazenda dos meus pais. E eu tenho uma irmã mais velha, né? Muito jovem ainda, mas mais velha do que eu. E ela levava as amigas para passar as férias lá. O interior de São Paulo tem cada fazenda belíssima. Mas a fazenda que a gente tinha era maravilhosa, que tinha 3 cachoeiras. Mas era simples, era uma fazenda simples. Show. Mas o fato é que a gente ia lá e a gente se divertia. Tinha muitos amigos na cidade e tal. E tinha 3 amigos da cidade do interior. E, com perdão, mas é a realidade, eles não se zangam se eu falar isso aqui. Os 3 muito vagabundos, né? Não queriam saber de estudar muito e tal. Um deles estava com 21 anos de idade, estava na 8ª série. Caraca. E não queria saber de estudar, estava tocando a vida e tal. E minha irmã levou uma amiga para lá. Loira, olhos azuis. Atraente. Inteligente, super simpática. A Roseli, né? Um partidão, né? Aí todo mundo... E esse mais velho, né? Dos 3 irmãos, era o Pardal. Pô, cara, deu uma liga imediata ali do Pardal, ficou encantado com a Roseli. Aí passou um tempo, as férias que andavam passando lá, os dias, e aí o Pardal se aventurou, foi falar com a Roseli e pedir ela em namoro. E a Roseli falou, Pardal, não vamos nem começar. Acho você simpático, sensacional. A questão é que eu estou no 3º ano da faculdade, mais 2 anos eu quero casar, ter filhos, exercer a minha profissão, né, de psicóloga.
E eu vejo que você está, né, ela diria hoje em dia, ou você está em outra vibe. Né? Cara, o Pardal passou a noite em claro. Murchou. Né? Aí no dia seguinte o Pardal encontrou a Roseli e falou: você me dá uma chance? Aí ele falou assim: como assim? Eu vou mudar. Aguenta que eu vou mudar. Né? E se eu mudar, aí a gente vai namorar. Não arruma namorada. Aí ela falou: tá bom, eu espero. Porque a Roseli estava pensando em algo pro final da faculdade, né? Então, naquela semana, o Pardal foi para São Paulo, morando na casa de um parente que tinha lá, começou a fazer supletivo à noite e trabalhar de dia, conseguiu um emprego, né? Entrou na faculdade e casou com a Roseli. Rapaz, o cabo quando gosta da mulher, viu? O cabo apaixonado, ninguém segura. A gente brinca que o Pardal de Pardal virou gavião. Ele virou águia e partiu pra cima. Pô, quando você tem um porquê viver, né? Suporta-se qualquer como. Né? Fernando, vamos falar um pouquinho sobre sua trajetória aí no Opus. Como é que você conheceu? Sim. Olha só, o Opus Dei chegou no Brasil em 1957 e começou na cidade de Marília. Mas já em 1961 foi para São Paulo. E lá as pessoas procurando um médico, né, conheceram um médico cujo sobrenome é Pinto Lima, que é primo do meu pai. Olha só. Né? E ele conheceu, gostou muito e apresentou para o irmão dele, o Luiz Pinto Lima. E o Luiz Pinto Lima foi um dos primeiros supernumerários do Opus Dei no Brasil. E convidou meu pai. E meu pai gostou muitíssimo. Mas naquela época meu pai ia com a minha mãe num desses movimentos que tinha. Sim. E meu pai, por respeito à minha mãe, achou que não era um momento de entrar no Opus Dei, mas ele via claramente que o caminho dele era o Opus Dei. Né? Mas passaram 2 anos, minha mãe falou: bom, você gosta tanto, por que você não entra pro Opus Dei? Aí meu pai falou: não precisou de outro sinal. Ele foi lá, não queria arrumar uma briga com a minha mãe, mas quando minha mãe deu um sinal verde, meu pai entrou pro Opus Dei, foi um dos primeiros a entrar pro Opus Dei também, né? Em 1966. Nós somos 9 filhos, 9 irmãos. Né? Agora, só um parênteses, só para ficar mais claro pro pessoal a história, é só explicar as nomenclaturas rapidão aí, bem bolado rapidão aí pra galera entender. Rapidão. Então, olha, o Opus Dei é uma instituição da Igreja Católica que a gente pode comparar com um posto de gasolina de serviços espirituais. Tu não gosta de um posto de gasolina, hein? Que você tem conveniência, um combustível de confiança? Tu vai lá, enche o tanque, calibra o pneu, troca o óleo, limpa o vidro e põe para rodar. Pronto. Então as pessoas vão ao Opus Dei para receber formação espiritual. O Opus Dei é uma instituição da Igreja Católica. Se a igreja tem 10 mandamentos, o Opus Dei tem os mesmos 10 mandamentos. Se a igreja tem 7 sacramentos, o Opus Dei tem os 7 sacramentos. Prego que a igreja prega. Não tem nada secreto. Ao contrário do que... Eu costumo dizer, eu não sou um monge, nem albino, nem assassino. Que eu não sou um monge, vocês estão vendo pela roupa. Que eu não sou albino pela pele. Tá, que eu não sou assassino, tu vai ter que confiar. Mas também não precisa se preocupar, porque a gente está à distância. Você está ouvindo a minha voz ou vendo a minha cara. Mas eu não sou nenhuma das 3. Né? Mas o Opus Dei foi fundado por São José Maria Escrivá e sempre contou com a bênção de todas, né? De todos os papas. Por exemplo, listar para você que todos os papas aprovaram o Opus Dei. A grande mensagem do Opus Dei é, você fala, aqui que eu comparo então o Opus Dei. O Opus Dei quer dizer, em latim, obra de Deus. E São José Maria Escrivá falou, ele não queria fundar nada. Ele falava, o único fundador bom que eu conheço é o conhaque. Né? Porque tem na Espanha um conhaque chamado fundador. Né? Ele falou, um fundador que eu conheço bom é o conhaque. Ele não queria fundar nada. Eu vejo que foi Deus que me mostrou o Opus Dei. Ele diz mesmo, ele falava com todas as letras. Ele viu o Opus Dei porque Deus o mostrou. Se você pode comparar o Opus Dei a alguma coisa, é um voltar aos primeiros cristãos. Quem eram os primeiros cristãos? Até o século III, faz uma listagem de quem eram os santos. Santa Perpétua, Santa Felicidade, uma dona de casa, uma escrava, um soldado, São Paulo fazia tenda, o outro era pescador. Leigos. Sem dúvida alguma havia lá o São Pedro, né? Que era o Papa. Havia bispos, havia presbíteros e havia diáconos. Você pega nos Atos dos Apóstolos, nas epístolas, estão lá. Mas isso durante 300 anos. 300 anos. Quando Constantino se converte, ipso facto, os seus súditos se convertem. Porque se essa é a religião do imperador, essa vai ser a religião dos súditos. Nesse momento surge o famoso católico de IBGE. Porque o cara se converteu por conveniência. Aí nesse momento a gente que fala, peraí, durante 3 séculos nós fomos mártires, demos a vida, sangramos, vivemos uma heroicidade nas virtudes aqui, e vocês estão sendo católicos meia boca, né?
Então teve gente que sentiu um impulso de se afastar do mundo. E falar, não, isso não é o cristianismo. E aí surge Santo Antão, que vai viver no deserto, Isso. São Simão Estilita, que vai viver em cima de uma coluna, São Bento. E eles mesmos já vêm, olha, tem gente que quer vir aqui para fora para rezar, para viver uma austeridade. Uma austeridade, mas que vai ter que seguir uma regra. Porque tem, vai, volta, vai. Peraí. Então vai ter que. Não é bagunça, não. Vai ter que vestir um hábito, vai ter que se comprometer diante de todos, fazendo votos públicos e solenes, especialmente pobreza, castidade, obediência. Então surge na igreja os religiosos. Religiosos somos todos nós que temos uma religião. Mas religioso, tecnicamente falando, é aquele que se afasta do mundo pelos votos. Para separar dos leigos. Exatamente. Né? Agora, a maioria dos cristãos eram os leigos. Sim. O problema é que esses católicos que se afastaram do mundo viveram uma heroicidade muito grande mesmo, né? E as pessoas admiravam muito. São João Crisóstomo, que viveu nesse século, ele dizia assim: o que me dói é que vocês pensem que para viver a castidade é preciso ir aos montes. O que me agradaria e faria um bem muito grande à sociedade é que vocês, estando no meio do mundo, vivessem as virtudes, para dar um testemunho. Isso faria um bem muito maior. Mas não teve jeito, a força de não praticar, os religiosos viraram, digamos assim, os católicos da primeira divisão do campeonato. Os leigos estavam no meio do mundo, é segunda divisão. Cara, se eu bater na porta e entrar no céu, já tá bom. Entendeu? E não era assim. Foram santos os leigos. Né? Os leigos foram santos. Então, São José Maria Escrivá recebeu uma missão de Deus, uma luz divina, para recordar a chamada universal à santidade. Perfeito. Quando ele começou a falar isso, pra você ter uma ideia de como isso não era mentalidade, ele foi acusado de herege. Sim. Religiosos iam na casa das pessoas do Opus Dei e diziam: olha, ele perverte a juventude dizendo que podem ser tão santos quanto nós que usamos isso daqui, apontando para sua batina ou para o seu hábito. O próprio chamado do próprio Cristo, né? Sede santos como meu Pai. Exatamente. Então, as autoridades da igreja que aprovaram o Opus Dei, o bispo de Madrid em primeiro lugar, depois o Papa, Pio XII, todos esses aprovaram o Opus Dei dizendo: ok, mas a mentalidade geral era essa. Sim. Então, o Opus Dei era tido como progressista. São João Maria Escrivá teve que comparecer no Tribunal da Inquisição, para vocês terem uma ideia. Isso que foi uma doutrina, saiu no Concílio Vaticano II, a chamada universal à santidade. Mas foi uma coisa que São José Maria Escrivá teve que bater na tecla. Bom, ele falou, não é que a gente, quem não amasse os religiosos não teria o espírito do Opus Dei. Mas a gente poderia dizer que nós estamos no polo oposto, não contrário, hein? No polo oposto, diametralmente oposto. Porque o leigo, ele vive no mundo e quer se santificar no meio do mundo. O religioso, ele vive o chamado contemptus mundi, o afastamento do mundo. Por isso São José Maria Escrivá falou: as pessoas que viessem ao Opus Dei e se incorporassem ao Opus Dei, eu vou usar uma nomenclatura o mais possível distante dos religiosos, para não confundir. Então ele pegou uma nomenclatura que era usada na universidade. Os professores de dedicação integral eram os professores chamados numerários. Professores de dedicação parcial, professor adjunto, adscrito e agregado. Até hoje em dia, professor adjunto existe. Tá, entendi. E os professores que eram de uma dedicação parcial eram os professores supernumerários. Então ele falou: os fiéis do Opus Dei que vivem o compromisso do celibato, eu vou chamar de numerários ou numerárias, né, as mulheres. Os professores, os fiéis do Opus Dei que têm uma dedicação menor, vamos chamar adscritos e adscritas a determinadas tarefas, hein? E os que têm uma dedicação menor, os supernumerários, dedicação a determinadas tarefas. Ou seja, os numerários, por terem uma maior disponibilidade, eles podem se dedicar a determinadas tarefas que uma pessoa casada não pode. Quer dizer, eu, como numerário, desde que eu entrei para o Opus Dei, desde os 15 anos de idade, eu estudo filosofia e teologia. Então, junto com a faculdade, a graduação e a pós-graduação, eu fui estudando os 2 anos de filosofia e os 4 de teologia, com prova oral e tudo mais, válida. Ou seja, eu posso me ordenar amanhã, porque eu tenho o básico para me ordenar. Todos os numerários fazem isso, todas as numerárias. Sim. Os supernumerários, os adscritos, também estudam filosofia e teologia, mas num ritmo menor, porque eles não têm tempo. Sim. Também os numerários. As numerárias temos mais tempo para nos dedicar a determinadas tarefas do Opus Dei, tarefas de governo, ir de um lugar para outro com mais mobilidade. Ser um missionário, digamos assim.
São José Maria Escrivá falava assim, olha, nós vamos ser missionários com missão sem chamar os missionários. Certo. Porque a palavra... Ele utilizava sempre outra nomenclatura, né? Porque a palavra missão diz assim, eu sou um enviado. Não, eu não sou um enviado, eu não vim para o Ceará para fazer o Opus Dei, vim para exercer minha profissão e, através dela, me santificar. Entende? Porque uma pessoa do Opus Dei, ela se santifica os demais, não adotando uma tarefa missionária, mas vivendo onde está, sendo, em primeiro lugar, amigo de Jesus Cristo, se santificando. E santificando o seu trabalho, e santificando aos demais com o seu trabalho. Então, uma pessoa casada do Opus Dei se santifica trocando fralda da criança, às 2 da manhã. É isso. E aí, não, mas vocês conhecem, alguns numerários se ordenam sacerdotes para atender os demais fiéis da prelazia. Mas ele não faz mais o Opus Dei por ser sacerdote. Faz o Opus Dei também aquele cara casado que cuida dos seus filhos. Porque fazer o Opus Dei não é exercer determinadas tarefas ou determinadas missões. É ser santo onde você está. Então, uma pessoa que, sei lá, nunca exerceu uma tarefa de governo no Opus Dei, uma tarefa, né, de expansão, mas foi santo e viveu ali, foi do Opus Dei, se santificou. Como, por exemplo, Isidoro Zorzano, que é um fiel do Opus Dei, adianto aqui em primeira mão aqui no podcast. Olha aí, olha, atenção. Que em breve vai ser aprovadas as suas virtudes heróicas, ele vai ser declarado venerável, e o que está muito próximo aí de aprovar um milagre para que ele seja beatificado. Olha só, né? Qual a nacionalidade? Ele é argentino, mas viveu na Espanha. Rapaz. Só um parênteses, né? Importante. Ele foi colega de São José Maria Escrivá no colégio. Ah, tá. No colégio, né? São José Maria no colégio. Ele foi para a área de engenharia. Mas para os argentinos, isso aí eles vão dizer, argentino. É argentino mesmo, não tem nem dúvida. Né? E, de fato, o fato dele ser argentino durante a Guerra Civil Espanhola foi muito, muito importante. Porque ele podia circular por Madrid sem ser preso. Isso daí ajudou muito. Mas, enfim, você perguntava da nomenclatura, né? Então, o numerário é aquele que vive o compromisso do celibato. Né? Você fala assim, poxa, quantos tem no posto de gasolina? Eu diria que frequentam o posto de gasolina milhões. Se você pega uma foto da canonização de São José Maria Escrivá, em 2002, havia 550 mil pessoas na Praça de São Pedro. Desses daí, mais ou menos uns 30 mil eram do Opus Dei. Né? Ou seja, quem é do Opus Dei, digamos, é frentista do posto. Entendi. Os outros são frequentadores do posto. Entendi. E eu, como numerário, estou disponível para abrir um posto de gasolina, seja onde for. Né? Posto de gasolina é um lugar onde você dá a formação do Opus Dei. Sim. A maior parte das coisas que a gente faz é delivery. Sim. Né? Eu dou aulas de doutrina. Eu dou palestras, às vezes, sobre virtudes. E um amigo me convida, junto com seus amigos no escritório, eu vou lá e dar a palestra. O outro fala, vamos juntar os amigos lá em casa. E a gente vai, toma um vinho e eu dou uma palestra, sem dúvida alguma. Damos uma palestra, tomamos um bom vinho. E a palestra foi melhor aí, né? Flui melhor. Opa, com um vinhozinho. Total. Total. Mesmo que a gente fale de temperança. E aí, nesse ambiente de amizade, descontração, aí as pessoas vão conhecendo aos poucos, de uma forma leve. Né? São José Maria Escrivá, por exemplo, falava, no Opus Dei a gente faz um apostolado bem específico. Qual é? É um apostolado de amizade. Quer dizer, para nós o apostolado, não é que a gente faz apostolado, nós somos apóstolos. Sim. E eu levo as amizades às últimas consequências. Você imagina, se eu conheço vocês, a gente joga a bola junto, sai junto, comemora junto e tal, não sei o quê, depois morremos e você vai para o inferno e eu vou para o céu. Você vai chegar lá, você vai chegar, tem alguma coisa errada, né? Eu abri minha intimidade, falei da minha família, das minhas preocupações, mas não falei do que é significativo para a minha vida. Então, das duas, uma. Ou eu não sou teu amigo, ou de fato eu não amo Jesus Cristo. Sim. Mas, cara, um cara que diz que ama Jesus Cristo sai pelos poros. Vai ser natural. Não é verdade? Você conhece um cara que está apaixonado? Veja, aqui sem falar nada de especial, vocês falaram do vosso casamento, que estão tentando melhorar. Pois, sintoma que vocês amam o casamento, vocês amam as vossas esposas, isso sai. Né? Elas têm que assistir esse episódio. Pegar só esse corte e botar lá na TV, ó. Então, não tem como você esconder isso, na verdade. Quer dizer, em 2 minutos você sabe que esse cara é cristão, que esse cara ama Jesus Cristo, que esse cara... Bom, isso que seria um apostolado do Opus Dei. Alguém falava assim, a gente tem que fazer apostolado como? Olha, de todas as formas, se preciso falando. Porque o principal é a tua conduta. A vivência, né? A tua conduta. E eu
coleciona histórias maravilhosas, né? De gente que só com a sua conduta. Por exemplo, eu falei, citei para vocês esse Luiz Pinto Lima, um dos primeiros a entrar, primo do meu pai. Ele teve 13 filhos. E ele estava com câncer, foi internado no hospital Albert Einstein. E estava lá, pouco já contando os dias que faltavam para morrer. E aí chegou a enfermeira para atendê-lo. E ele era muito simpático, um sorriso assim, né? Que é a marca característica da família, né? Do meu pai, dos Pinto Lima, assim, é um negócio maravilhoso e que eu acho que vem muito mesmo da pessoa estar bem com Deus. Mas o fato é que o Luiz recebeu ali a enfermeira com um sorriso enorme e falou para a enfermeira: olha, você está falando com o cara mais rico desse hospital. E a enfermeira: olha, doutor Luiz, que de fato o Einstein é um hospital bem caro mesmo, né? E lá está internado gente com muito dinheiro. E com certeza ele não era o cara. Mas ele falou para ela: você conhece alguém aqui nesse hospital que tem 13 filhos, tantos netos, tantos bisnetos? E a enfermeira ficou séria, não falou mais nada e tal, e atendeu ele ali, meio que tal, e foi embora. No dia seguinte, a enfermeira volta e fala: doutor Luiz, eu queria agradecer, porque tudo que o senhor falou da sua família me fez pensar que um filho é uma riqueza. E eu estava pensando em abortar esse filho que eu não estava esperando, mas eu vejo que é uma riqueza e eu vou levar adiante essa gravidez. Eu diria, é isso, sabe? O apostolado é isso. Você faz, sabe, dessa maneira, dando um testemunho da tua vida. Natural. Meu pai faleceu e nós encontramos uma carta, né? 2 cartas, ali em papel ao maço, coisa velha, né? Carta e papel ao maço, né? E eu falei: poxa, vamos ler aqui a carta. Se eu nunca li essa carta, agora eu posso ler, né? E eu li a carta e era de um cara falando: puxa, professor, queria agradecer muito o que o senhor fez por mim naquele dia, foi algo muito significativo, mudou completamente a minha vida. Eu estava pensando em desistir da carreira, mas aquela sua atuação naquele congresso foi assim, assim, assado, papapá. Mas você não entendia muito bem o que era aquilo lá. Aí eu vi o nome do cara, eu falei, botei na internet, achei a Universidade do Recife, achei o e-mail dele, um e-mail institucional da Universidade de Pernambuco, e mandei: prezado Antônio Carlos, olha, meu nome é Fernando Sintra, não nos conhecemos, mas eu sou filho do professor Jorge do Amaral Sintra, acho que você o conhece, porque há uns anos atrás, aqui na sua cartinha, em 1991, aconteceu isso. Meu pai era presidente da Associação Brasileira de Metais e era presidente do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. E ele foi num congresso, né, no Rio de Janeiro, onde ele encontrou esse rapaz. Ele falou: meu pai aqui tem 2 cartinhas que você mandou para ele. Eu confesso que eu não consegui entender exatamente o que aconteceu, mas vejo que de alguma forma meu pai te ajudou. Se você não se importar em me contar a história, deixei lá o meu telefone, né? E aí, isso foi 2021, né? E aí recebo um telefonema e ele está aos prantos, né? Fala: teu pai foi muito significativo na minha vida e tal. E contou a história, e depois ele colocou por escrito, né? Mas ele estava estudando, acho que em João Pessoa, estava fazendo a sua graduação, estava no 3º ano da graduação e trabalhando junto com uma pessoa que estava fazendo o doutorado e com o professor titular. E a ideia era apresentar um trabalho nesse congresso, um trabalho que eles estavam desenvolvendo. Congresso que o seu pai era um dos palestrantes. E era o mentor, mentor do congresso, certo. Era o organizador do congresso, inclusive. E ele, como o professor titular não podia, nem o doutorando, porque eles iam num evento na França, pediram para ele, estudante da graduação, apresentar o trabalho. Então ele foi, como estudante da graduação, porque o trabalho foi aceito no congresso, era uma coisa interessante, e aí ele foi expôs, né, como estudante de graduação. E de repente levanta um professor da USP, né, que não era o meu pai, e descasca em cima do rapaz. Não sei como um congresso desse nível permite que alguém da graduação venha falar aqui, Detonou. Né? Detonou. O rapaz ficou lívido, pálido, né? Saiu, foi para o seu lugar e falou: putz, eu vou embora, né? Eu vou embora, o que eu estou fazendo aqui, né? Um estudante da graduação vem apresentar e não sei qual e tal. E aí vem um intervalo
Meu pai sentou do lado dele e falou: esse professor é conhecido pelo seu comportamento lá na USP. Fica tranquilo. Ele vai expor o trabalho dele depois do intervalo. Faça a ele a única pergunta que você pode fazer. E foi embora. Só deixou essa dica. E o rapaz ficou dando voltas e tal, e não sei o quê. E aí retoma o congresso. E o cara apresenta o trabalho dele, falando que eles fizeram trabalhos com ligas binárias, ligação de 2 metais. Aí o rapaz teve uma luz, né? Ele falou: puxa, o meu trabalho é sobre liga ternária. Quer dizer, na Universidade da Paraíba nós já conseguimos fazer liga ternária. Em Pernambuco. Não, ele está em Pernambuco Paraíba. Agora, mas na altura era na Paraíba. Na Paraíba. Aí não deu outra. Chegou um momento das perguntas, ele levantou a mão. E o professor já percebeu ali na hora qual é a pergunta que tinha, né? Falou: por que vocês na USP não trabalham com ligas ternárias? Isso já é uma evolução, é um a mais, né? E aí o cara falou: porque nós não conseguimos. E aí ele falou: pois nós, na humilde Universidade da Paraíba, já conseguimos. O auditório veio abaixo em aplausos para o cara, né? Porque todo mundo tinha visto a arrogância daquele cara. Então, você veja, uma atitude assim de aconselhamento profissional, né? Quer dizer, Um acolhimento, né? Ou seja, há muitas formas, há muitas famílias dentro da igreja. O Opus Dei, digamos assim, quer dar formação para as pessoas, para que as pessoas sejam apóstolos lá onde muitas vezes a igreja não pode chegar. A igreja não vai chegar no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. A igreja não vai chegar, talvez, no Einstein, que é judeu. Não vai chegar na Shell, não vai chegar na British Petroleum. Vão chegar os cristãos. Eu estava vendo os números da igreja. Atualmente, os católicos no mundo são 1.375 bilhões. Receberam esses dados que saíram. Quantos por cento você acha que são leigos? E quantos por cento você acha que vão juntar bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas? Junta tudo aí. Separa leigos de religiosos. Todo mundo. Todo mundo, separa os dois. Quantos por cento você acha que dá de bispos, padres, freiras, religiosos? 1%, eu acho. 1%. Eu também chutaria no máximo 1%. No máximo 1%. Pois os leigos somos 99,94%. Ou seja, uma vez, não sei se eu vou falar, Dom Rafael Llano Cifuentes, que é um bispo do Rio de Janeiro e tal. Eu morava do lado dele. Aliás, eu tenho a graça de Deus de poder usar aqui o escapulário dele, né? Olha só. O escapulário que era dele. Uma vez ele estava dando uma palestra e falou de uma situação complicada e tal, que a igreja estava... Né, que a situação da família estava enfrentando e tal. E alguém do público perguntou: Dom Rafael, o que a igreja vai fazer a respeito disso? E ele, que era um cara muito enérgico, falador, deu um tapão na mesa assim e falou: quem é a igreja católica? Entende? Quer dizer, quem é a igreja católica? Esses 99,94%. Então, e o Papa Francisco fala: olha, as pessoas bem formadas não precisam de um bispo pastor, de um monsenhor pastor. Desculpa, de um monsenhor piloto que diga o que fazer. Precisam sim de um pastor. Então, o que nós precisamos, os católicos, precisamos ter formação para onde a gente está, irradiar o cristianismo. E esse é o trabalho do Opus Dei. Perfeito. É o trabalho do Opus Dei. Gente, vamos terminar esse episódio aqui riquíssimo, né? Riquíssimo, com tamanho conteúdo aqui do nosso amigo Fernando Sintra, com essa deixa aí, né? Quem é a Igreja Católica? É você. Somos todos nós, né? Exato. E a gente precisa fazer a diferença. Como Igreja Católica, você compartilha esse vídeo aí. Total. Porque vale demais o like. Aperta o botãozinho aí. Pelas várias áreas aí do conhecimento humano aí. E terminamos da melhor maneira possível. Deixa o seu like, compartilha, aperta no botãozinho aí rapidinho e compartilha com muita gente, tá bom? Fernando, obrigado. Nada. Obrigado. Se quiser deixar o meu e-mail para quem quiser perguntar sem coisas, dúvida alguma. Deixaremos tá na descrição e pode deixar, pode dizer aí, tá todo mundo já. F de Fernando, P de Pimentel, Sintra. FP Sintra com C. Como da cerveja, mas eu não tenho nada a ver com a cerveja. Não tenho culpa. fpsintra@gmail.com. Show. Quem quiser perguntar mais alguma coisa, outros esclarecimentos, também passo links do Opus Dei, sobre coaching, sobre o que quiser. Massa. Tá bom? Maravilha. Lembrando que o Fernando está aqui no Opus, em Fortaleza, aqui no Ceará, onde o Atos é sediado, tá bom? Valeu, Pedão. Valeu, pessoal. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima.